Oi, gente, voltando. Agora tô voltando para nossa primeira live com palestra. Palestra não, é sempre um bate-papo. E ele já acabou de entrar, que é o professor Alan Carlos. Eu já vou chamar, porque eu tô botando a música que ele pediu, Rosa de Hiroshima, com Secos e Molhados. Já vou chamar para ele aparecer aqui embaixo, para vocês saberem quem é esse paulista que vai conversar com a gente, que tem tanto que mostrar sobre o vírus, sobre a ação humana no meio ambiente, o que o homem está causando essa biodiversidade, quais são os problemas. E aí eu já estou chamando, viu, gente? Então, muito obrigada a todos que estão entrando, que esperaram, né, uns 6 minutinhos, né? Obrigada. Um oi. Tem Ives aqui dando um oi. Oi bem grande para vocês também. Estou aguardando, vem de São Paulo. Oi! Olá, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Há quanto tempo que eu não te vejo, né, professor? Né? Gente, eu gosto de contar esses bastidores, sabe, o Alan? Eu vou chamar de Alan, já tinha combinado, né, que podia ser Alan. Com certeza. Aí a gente fez um teste hoje à tarde. Gente, teste, vai entrando gente, assim, não, é Já teste, bombou não no é teste, né? Vamos bombar agora na live. dizer. Então, antes da gente começar, deixa eu agradecer muito pela sua disponibilidade, Alan. Muito bom. Obrigada Imagina. por ter unido com a gente antes, ter feito esse teste comigo hoje. Deixa eu agradecer as Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, que é o seu local de fala, né, onde você trabalha, onde você realiza suas pesquisas. E, Alan, como é que está esse clima em São Paulo? Aqui tá frio. Aqui o friozinho chegou para mostrar o que vai ser o inverno. Vamos trocar? Vamos inverter, né? Você botou casaco na vida. Não dá para usar casaco aqui, Alan. Não tem condições. Imagina. E em tempos de quarentena, esse friozinho dá vontade de ficar na cama o tempo todo. Não é desse jeito. Já que a gente está falando de quarentena, vamos entrar por esse assunto, né, Alan? Sim. Me fala o seguinte, Alan. A gente sempre pensa, né, meio ambiente, homem, animais, que tem uma regularidade, que tem um diálogo muito mais profícuo, né? Que um não destrói o outro, mas a gente sabe que infelizmente isso não acontece. Essa Sim. ação humana, ela veio de tal forma que hoje a gente tem esse vírus se espalhando cada vez mais e que está atrapalhando, né, Alan? E se a gente for pensar nessa teia da vida, que tudo é entrelaçado, você, enquanto professor, gente, deixa eu só falar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele é doutor em biodiversidade vegetal e meio ambiente. Então, vocês imaginem como é que deve ser o olhar. Boa, como é o seu olhar sobre essa situação toda, Alan? Olha, é uma situação que é difícil não falar assim, a gente avisou, entendeu? A ciência, ela estuda isso e tem avisado sobre isso há muito tempo. Então, é muito difícil hoje encarar o que a gente está passando, né? 2020, com a estrutura que a gente tem no mundo inteiro, e não pensar assim, né? A ciência avisou e avisou já faz um tempo. Então, a gente tem que pensar no quanto a ciência é importante e escutar mais sobre ela, né? Levar a ciência mais a sério. Pois é, Alan. E aí você veio falar assim, a gente tem avisado, né? A ciência tem avisado. A gente já teve o SARS, teve o MERS, e por que que a gente não se precave? Você fez algum tipo de prevenção, na verdade, né? Para que não chegasse ao ponto que chegou agora. A gente está aprendendo nesse caos todos que estamos passando em 2020 a ter coisas básicas, né? O nosso hábito de higiene. Então, assim, você tem um vírus que ele tem uma virulência, né? Uma capacidade de infecção alta, mas a arma para combater ele é higiene.
Então, Uhum. saber lavar as mãos, saber usar o álcool em gel, usar máscara, né? É engraçado porque eu moro no centro de São Paulo, num local que tem muita poluição, né? Toda a questão da atmosfera da cidade fica aqui no centro. E eu só estou usando máscara agora, sendo que eu deveria estar usando há mais tempo, né? Pela saúde dos meus pulmões, enfim. Então a gente Uhum. não tem no Brasil, embora a gente escute muito falar que o brasileiro toma muito banho, né? Que o brasileiro ele é higiênico pelo banho, a gente não tem um hábito de higiene para a nossa saúde. Né? Então, o quanto eu vou cuidar da saúde do meu pulmão, o quanto eu vou cuidar de vários aspectos, né? O simples lavar as mãos. Quantos aqui hoje pensa assim, nossa, tem que ficar lavando a mão o tempo todo? Deveria, sempre. Não é só no momento de uma Covid-19 no mundo, né? Pois é. Alan, eu não vou ficar cortando você, não, porque eu já vi que você gosta de falar igual a mim, então eu não vou ficar fazendo Pode perguntas, não. cortar. Você não, você tem muita coisa para falar, eu não vou ficar, não, não vou cortar, não, vou Imagina, deixar. imagina. Eu vou compartilhar É, aqui o Instagram com os meus amigos, porque eu acho que eles não estão entrando, veja só. então você pode colocar para todos Né? eles entrarem no Vou IFBB chamar aqui em tempo real, porque precisamos, né, de Pois público. é. Agora Cadê você esse vê como é que são povo? as coisas, né? A gente, de uma hora para outra, tem assim, a gente não pode pensar também sempre no lado negativo, né? Porque se não fosse Com assim, certeza. muitas coisas que a gente tem em educação modificando os olhares, tendo olhares diferenciados em relação a isso. Você que é professor, sala de aula, você tem visto isso na sua faculdade, com seus alunos, né? Até você tá, vou chamar meus amigos agora, tempo real, né? Se fosse um outro tipo de palestra, né, o presencial, você não pararia, olha, eu vou ficar aqui que eu vou Ah, mandar. Não, já chamei meus alunos também. Todo mundo tem que vir para cá. Vai ser uma noite de muito aprendizado. pois é. Agora, lá vai minha curiosidade. Posso mais curiosidade? Gente, pode mandar Pode. pergunta, tá? A gente Mandem também vai aí no selecionar uns. chat que a gente vai lendo e vai respondendo. Pois é. Alan me fala o seguinte: tudo que a gente tem visto, né? Eu vou tocar de novo, né? No SARS, no MERS e no Sim. COVID. Eles todos vêm da família do mesmo vírus, né? É do COVID. Eles vêm da família do coronavírus, né? São espécies diferentes. Então, cada um é uma espécie diferente. Então, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ele é um vírus diferente do SARS-CoV, que causa o SARS, né? E o outro coronavírus que causa o MERS. Então, são espécies diferentes dentro da mesma família de coronavírus. Uhum. E aí, a gente fala, lá vou eu pro morcego, né? Eu acho que tem um problema E com aí o eu, Batman. A ideia do morcego. Tem um problema com Batman. Eu acho que depois que saiu aquele filme do Batman contra o Superman, acho que as Superman. coisas esquentaram, né? Então, ó, só para eu explicar aqui, vamos usar a tecnologia a nosso favor. O coronavírus, Uhum. né? Ele é conhecido por esse nome porque ele tem essa estrutura que lembra uma coroa, né? Então, por exemplo, outros vírus da dengue, o ebola, eles têm outro tipo de estrutura. Por isso que a gente chama especificamente, né, o vírus que causa a Covid de coronavírus. Essa coroa que ele tem em torno dele, né, que é bonitinho Uhum. quando você faz a microscopia eletrônica de varredura, porque fica bem evidente. Essa coroa ela é formada de proteínas, né, então chama muita atenção. E aí, os primeiros casos que teve de Covid-19, né, em 2019, por isso que a doença tem esse 19 no final, os cientistas começaram a identificar em microscópio essa coroa. Então ali eles já descobriram, ó, é um coronavírus. E aí, sabendo que é um coronavírus, o indício para imaginar que ele vai causar uma síndrome respiratória aguda grave é muito assim rápido, né? Porque é um tipo de ação desses vírus. Mas por que morcego, né? Por que que a gente, de todos os animais que a gente tem no planeta, por que que logo o morcego e o morcego está na mídia o tempo todo? Né? O morcego ele é um mamífero maravilhoso. Ele é o único mamífero que voa no mundo, né? A gente aprende isso lá desde quando é pequenininho no colégio e a gente, né? O ornitorrinco, o morcego são os mamíferos diferentões, né? A maioria dos mamíferos é terrestre ou aquático, mas o morcego é o único que voa. Para voar e ter aquele corpinho, né? Com exceção do morcego raposa, que ele é enorme, dá vontade de abraçar, a maioria dos morcegos são menores. E aí,
para ter esse bater de asas, essa energia toda para voar, né, ele precisa de uma demanda energética muito grande. E a gente tem que lembrar que a grande maioria dos morcegos são frutíferas, né? Elas se alimentam de frutos, se alimentam de flores e frutos. A gente tem muito medo do morcego vampiro, mas são poucas espécies que realmente se alimentam de sangue, né? A maioria é frugívora, então ela precisa de frutas. E como que eu vou concentrar energia no meu corpo me alimentando de frutas o dia todo? Né? E não é nem o dia todo, perdão, são curtos momentos que ele consegue sair daquele ambiente onde ele vive, da caverna, para conseguir capturar essas frutas e se alimentar. Nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, é normal, quem mora principalmente em andar alto de prédio, às vezes acorda de Aham. manhã, vai ver o cesto de fruta e tem umas mordidinhas, Paludismo. né? São os morcegos que vieram durante a noite. E ele não consegue comer rapidamente a fruta inteira, então é só uma mordidinha ou outra. Então, para concentrar essa energia toda, ele se alimenta bastante dessas frutas, né? Desses açúcares da frutose que tem na fruta, e aí tá batendo muito essa asa. No bater de asa, esse movimento constante, ele está liberando muitos radicais livres. E esse acúmulo de radicais livres, ele começa a destruir as células. Então, o morcego, ele precisa ter um mecanismo no sistema imunológico dele, que o corpo dele não entenda que esse excesso de radical livre, por conta desse movimento de asa, não seja um vírus que está atacando ele. Senão vai desencadear uma inflamação muito grande no corpo inteiro dele, né? É só pensar numa pessoa que é sedentária, que começa a fazer muito Uhum. exercício, né, começa a liberar muito radical livre nesses exercícios, o que, que acontece com essa pessoa? Ela fica com fadiga, ela fica com dor muscular. Por quê? É muito radical livre sendo solto ali naquele momento para o organismo combater. Então, a gente olhando, observando o morcego, por conta desse metabolismo rápido dele para ele, né, voar, bater essas asas, libera muito radical. E aí, para não destruir essas células por conta desse radical, imagina uma inflamação generalizada. O bichinho ia cair, não ia conseguir nem se mexer. O corpo ele abaixa um pouco a defesa dele, para não entender que aquele radical livre seja uma toxina muito grave. Então, ele abaixa esse sistema imunológico, e aí, com isso, os vírus pegam carona. Então, o morcego ele acaba recebendo vários vírus diferentes, e por conta desse sistema imunológico preparado para esse excesso de radical livre, Uhum. ele tem vírus no corpo dele que não estão atacando o corpo dele. Então, ele consegue conviver tranquilamente e ser um hospedeiro, né, desses vírus. Gente, é por isso que tudo vem com morcego, né? A gente Tudo vê vem do tanto falar morcego. de morcego e acaba a gente ficando com medo de morcego por causa disso. E, na verdade, Sim, se a gente for pensar, o grande problema que a gente tem na situação é a ação humana, né, Alan? com Porque, como você estava certeza. até conversando da outra vez, né? Aquelas cavernas que ficam muito afastadas, e aí você só vê a população aumentando, a urbanização e acaba destruindo o habitat natural desses animais, não é isso? Exatamente. E a gente não pode esquecer que a gente é um animal, né? E a ciência ela fala que o ser humano ele vem de um ancestral em comum com outros primatas, outros macacos. Então, como a gente é um primata, a gente tem uma curiosidade inata, é nosso instinto ser curioso. Então, a gente quer tocar muito. Tanto que a maioria das broncas da prevenção da Covid é não fique encostando no rosto. Porque o tempo todo você está com uma coceira, você quer, né, encostar no seu rosto. É normal, é o nosso hábito de usar as mãos, né? Ter o polegar Uhum. opositor para pegar as coisas. Enfim, por conta da gente ser curioso demais, quando a gente vai para uma caverna, a primeira coisa que a pessoa está fazendo quando vê alguma coisa diferente é colocando a mão, né? Uhum. Então, nisso a gente acaba facilmente se contaminando por coisas que estão ali. Né? Seja ali na questão das fezes que estão acumuladas no solo da caverna, né? Do morcego e outros animais que vivem lá, seja pegando o próprio bichinho, né? Quantas vezes a gente Isso. vê programas de TV onde as pessoas estão manipulando esses animais? Então a gente precisa ter uma visão de que a natureza ela é bela, mas a natureza ela não é um conto de fadas onde é tudo bonitinho. Não adianta você ver um leão, chegar perto dele, oi, tudo bom? Ele não vai entender que você está Uhum. tranquilo. Ele vai te atacar porque você é uma ameaça para ele, né?
E outros animais também, por exemplo, uma girafa, né? Quem aqui pensa que girafa vai ter algum pinguinho de violência? Elas são fofas demais. Mas se ela vê um grupo de pessoas ou uma pessoa muito próxima, ela vai correr para cima, para assustar, né? É aquela problemática do ratinho quando ele está encurralado no cantinho. Se você chega muito perto dele, o mecanismo de escape dele, o instinto dele de sobrevivência é revidar, é partir para cima. Então, assim, se eu aqui acuado, o meu predador ele não vai me deixar em paz, então eu vou atacar. E aí o ser humano, ele invade esses ambientes, né? Às vezes simplesmente para fazer um passeio, né? Para fazer um turismo. E aí quer tocar, quer tirar foto, quer fazer selfie, né? Quantos artigos, notícias a gente vê de animais que morrem pelo excesso de selfies, né? Golfinho, a pessoa vê um golfinho na praia, vai lá, começa a abraçar, começa a tirar selfie. O bichinho fica estressado demais, né? Ele não vive nesse mundo que a gente vive. E a gente também não está dando conta desse mundo cão que a gente vive, né? De tanto estresse. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de que a natureza, ela está lá e a gente é parte dela, não que ela é nossa. A gente é um animal como qualquer outro que faz parte dessa natureza. Então, a gente tem que ter essa consciência muito clara, principalmente quando eu vou fazer turismo, quando eu vou visitar um parque, ou mesmo se eu tiver um terreno que é meu, mas ali tem um pedaço de mata, né? Eu tenho que ter essa atenção de respeitar a natureza, de não achar que eu vou invadir aquele ambiente só porque ele é meu, ou só porque eu sou o topo da cadeia alimentar, né? Que a gente escuta muito isso, que eu posso fazer o que eu quiser. A natureza ela vai dar uma resposta. E às vezes essa resposta, se for um animal, não vai ser uma resposta muito agradável. Pois é. E infelizmente a resposta chegou de uma forma muito violenta, né? Essa pandemia, ninguém estava imaginando que fosse chegar a esse Ninguém ponto estava que chegou. esperando. Ninguém estava Impossível. esperando. E aí a gente Deixa vê eu só fazer um parênteses rapidinho. Aham. Adorei esse quadro que você botou atrás. Maravilhoso, Ficou né? ótimo. Ficou muito bonito. Muito bonito. Muito Eu acho ele bonito. maravilhoso. Eu queria mostrar um pouquinho dessa arte, que a minha sogra Foi que você que fez. fez? Então ela é uma artista. Que Queria divulgar um máximo! pouquinho o trabalho dela, Pode divulgar, porque é muito bonito. Qual é né? o nome dela? É Neide. Ela deve estar Dona assistindo Neide. com a gente. Dona Neide, a senhora arrasou. Não tem... Isso é um fundo instagramável, porque eu fico brincando, eu falei, gente, precisa de um fundo instagramável. Esse é. E tá bem na área de natureza. Bem Sim, bem assim. temático, né? A questão da fragmentação da natureza, essas mudanças de cores, né? Que é para pensar sobre esse tema, né? Por que que o coronavírus atacou o mundo inteiro rapidamente, né? A gente tem que Uhum. pensar que a gente é uma espécie atualmente que, graças à nossa tecnologia, à nossa comunicação, a gente se globalizou. Né? Tem ser humano em tudo que é canto do mundo. O ser humano não é mais um animal que é restrito a um continente, a um lugar. Diferente de outros animais, né? Por exemplo, o leão, o habitat natural dele são as savanas africanas. Ou plantas, né? Por exemplo, bromélias, a maioria das espécies do Uhum. habitat natural é aqui na América. Então, o ser humano ele se espalhou rapidamente. E por conta desses recursos que nós temos de aviação, de transporte terrestre, transporte marítimo, o nosso contato é muito rápido. Né? Hoje em dia, uma pessoa consegue pegar um avião lá em Wuhan, na China, e chegar depois de 24 horas aqui em São Paulo. Né? Então, se Uhum. você pensar que a pessoa foi infectada lá em Wuhan, demorou 24 horas para esse vírus chegar. Então, essa Pois é. globalização que a gente tem, ela ajuda muito hoje em dia, né? Quem não tem um produto que foi feito na China, ou um produto que comprou nos Estados Unidos, ou lá na Europa, a globalização ajudou muito a humanidade. Mas, em compensação, ela faz com que as coisas rapidamente se espalhem. Não só fake news, Uhum. mas também os vírus. Pois é. E a gente vai falar tanta coisa ainda, Alan, você vai falando, só tô puxando assim, né? Deixa eu só mandar. Deixa eu aproveitar. Se quiser mandar beijo, aproveita que a hora é essa. Deixa eu agradecer Né? ao Instituto Federal do Maranhão, Campus Coelho Neto. Gente, está bombando. Super obrigada. Não sei se acho que foi Sarabelle que começou a mandar para eles. Sarabelle é professora de biologia. E eu não sei se você já reparou, Alan, tem o professor Evaldo, Sarabelle,
Nós temos três, né? Sarabelle, o Ilza, que é a presidente que você conheceu naquele dia na reunião, e o Sim. professor Evaldo, né? São os três de biologia da gente. Eu acho que eu não esqueci ninguém, não, são três. Aí, você está falando isso, eles já estão assim, então, adorando, coraçãozinho, né? Porque tudo peraí, ai, gente, eu perdi um aqui, que é um outro professor de campus Itapecuru, que é do Maranhão, é IF do Maranhão. Então, o pessoal de Ah, que biologia, você medo, está né? falando. Se eu falar alguma Hã? besteira, complementem aí no chat, tá? Pode escrever, gente. Pode escrever, pode perguntar também, tá super aberto. Né? Mandem Com corações, a gente certeza. adora coração, pode mandar. Porque esse tipo de diálogo é muito importante, Alan. E assim, e o que eu tinha Sim. falado, a gente tinha conversado sobre isso da outra vez. Da gente trazer uma linguagem muito próxima para todos, porque tá havendo um boicote, uma fala tão negativa em relação à ciência. A gente Sim. faz ciência, né? Eu faço linguística aplicada, você faz a sua área de biologia, biodiversidade, a biologia, né? Biodiversidade, Biologia trabalho. de forma geral, mas voltada para a biodiversidade, né? Eu sou botânico de pós-graduação, eu sou mestre e doutor em biodiversidade vegetal. Então, a gente começa a escutar essas falas sobre ciência, vem essas fórmulas estranhas de álcool em gel, a gente até falou, até o professor Oswald, que também vai fazer um workshop essa semana agora, falando, porque vem tanta fake news que todo mundo acaba achando que é verdade, né? E como a Quem gente pode nunca fazer para escutou que evitar? tal chazinho de tal planta cura até o câncer, né? Se fosse Não fácil é? assim, a gente não ia ter doença no mundo. Pois é, então é muito complicado. E aí já vou puxar, Alan, que você acabou de falar da sua área de pesquisa. Fala um Uhum. pouquinho para a gente o que que você pesquisou, o que que você tem feito na área de pesquisa hoje. Então, eu sou um baú de Pandora cheio de coisas diferentes ao mesmo Imagina. tempo, né? Eu, eu vinha de uma área que era ciências da computação, aí eu desisti totalmente, fui fazer graduação em biologia, e um dado interessante é que eu fiz um ensino público numa época que a escola, enfim, não estava muito legal. Eu não tive aula de biologia. Então, tudo de biologia eu fui aprender na faculdade. E aí me encantou, foi amor à primeira vista. E aí, entre esses amores à primeira vista, a botânica, né? A gente, quem é da área da biologia, fala assim, quem gosta de botânica? Quem que vai estudar planta, né? Então, eu fui aqueles que falei, eu quero estudar planta, eu vou. E, assim, estudei, fiz estágio, comecei com taxonomia, né, que é classificação. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que você vai me perguntar quais são os nomes difíceis, né, das plantas, que tem que saber latim, né, nome, sobrenome, os binômios de gênero e espécie. E O aí, nome o título da sua tese tem um nome diferente, não tem? exatamente. Tem. E aí eu comecei a fazer consultoria ambiental e fui para pós-graduação. Aí eu fiz mestrado e doutorado no Instituto de Botânica aqui em São Paulo, com sistemática vegetal. Então, o meu foco sempre foi a classificação botânica. Então, eu comecei com a morfologia vegetal, né, quando você classifica gêneros e espécies pela forma que elas têm. E aí, pouco a pouco, eu fui entrando na área molecular. Então, no doutorado eu consegui fazer toda essa análise de DNA de um grupo de plantas, enfim, foi muito legal. Eu estudei especificamente um gênero que se chama Microstax, que nem nome popular tem, porque é uma plantinha que ocorre só em áreas protegidas, né? Só lá na natureza mesmo. São plantinhas bem pequenininhas, por isso o nome micro, né? E tax por conta dos frutinhos que tem um monte de chifrinho, né? Então essas microstax, esses frutinhos, eles ocorrem numa espiguinha muito pequenininha, elas é planta do mato, né? Não tem um nome popular, não vai me perguntar, o que que eu posso usar ela, enfim, é uma planta do mato, é uma planta da natureza, é Uhum. um ser vivo que está ali na natureza. E era um grupo que precisava de um estudo, né, mais aprofundado. E aí eu tive o prazer de estudar esse grupo, né? Eu nunca, a gente na botânica a gente não fala que a gente escolhe, né? A gente é escolhido, porque eu Escolhido. nem imaginava trabalhar com uma planta pequena. E aí foi fascinante, né? Eu tive uma experiência de poder fazer parte do meu doutorado lá em Munique, na Alemanha, e isso contribuiu Uhum. muito para a minha formação. E aí quando eu voltei para o Brasil,
eu também já era professor, né, do ensino superior. E aí, lentamente, além da pesquisa em biodiversidade, de continuar estudando essas microstaques, eu também entrei para a gestão escolar, né? E hoje eu sou coordenador de curso de ciências biológicas. Então, eu digo que Da o Alan, EAD. ele é um apanhado de muita coisa diferente. Alan trabalha com a EAD, checklist. Peraí, que eu peguei uma opção de coisa. Tá, acabou de falar, eu ia falar que é doutorado na Alemanha, mas já me adiantou, então esse checklist já não adianta mais. Peraí. Ele gosta de comida mineira. Isso eu tive que perguntar para saber. Amo, amo. Quem não gosta de um baião de dois, uma manteiga de garrafa, O né? Não dá. torresmo Um não dá, né? torresmo, não dá. Agora me fala uma coisa. Você tem um hobby que é jardinagem, não é isso? Aham. Que nasceu até Eita, da brincadeira que todo botânico tem que ser jardineiro, né? E quando eu falo para alguém tem que eu sou isso? botânico, a pessoa começa, então, lá em casa eu tenho uma planta, que eu falo assim, tá, mas não sou jardineiro. Eu posso te falar que espécie que você tem na sua casa, mas como cuidar dessa planta, por muito tempo eu não sabia. Então, um dos meus hobbies foi a jardinagem, né? De aprender, já que eu estudo planta, também a cuidar dessas plantas. Aí tem até, acho que você deve conhecer, Vitor Bins está aqui, pelo menos. Ele já falou assim, até anotei, taxonomia da hora, deve ser aluno. Aí ele botou assim, melhor coordenador. Falei, gente, então só pode ser Ixi, aluno lá de São Paulo. Só com pode ser certeza. aluno. Mas aí, peraí, tem tanta coisa. Ai, gente, pergunta, porque senão eu vou dar uma saraivada de perguntas. Pergunta, pergunta, pergunta. Ela me fala o seguinte, fazendo a relação sua, da sua vida, do contexto da botânica aqui no Brasil. Quando você foi para Munique, logicamente, tudo é muito diferente. Qual foi o teu sentimento em relação a isso, o seu olhar? O que isso fez que seu olhar fosse mais apurado, que abrisse os seus horizontes para outras pesquisas? Como é que foi essa sua ligação? No começo, muito medo, né? Eu não posso falar que a gente não sente medo. Foi muito por um acaso que eu caí na biologia, né? Muito por um acaso que eu entrei na pós-graduação em biodiversidade. Hoje é engraçado porque eu faço uma análise do Alan pequenininho. Quando eu era criança, o meu passatempo favorito era pegar planta e bicho morto, abrir para ver como era por dentro, que é o que o biólogo faz, né? Só que eu nunca na minha cabeça tinha ligado isso a uma profissão, porque a gente vê ciência como aquela coisa de laboratório, ou como aquele cara que vive no mato, abraçando árvore, escalando montanha. E eu sou meio gordinho, né? Eu não gosto de ir para o meio do mato e ficar sofrendo. Eu gosto de um certo conforto. E aí demorou muito tempo para eu pensar nisso como uma profissão, né? Então a biologia, quando a gente tem uma biologia no ensino médio, a gente fica com uma visão do que é o professor que está passando sobre biologia. E a biologia, ela tem mais de 100 áreas diferentes de atuação. Ela acaba abraçando muitas áreas e áreas, às vezes, que são muito diferentes entre si, né? Então, hoje você falar, eu sou biólogo, você tem que perguntar, tá, mas o que você faz dentro da biologia? Porque é muita área diferente, né? Um biólogo, ele pode ser um educador ambiental, ele pode ser um taxonomista, ele pode ser um virologista. Então, a gente tem vários tipos de biólogo, né? Enfim, quando a gente pensa na formação, vem esse medo, né? O que vai ser o amanhã? Então, será se esse projeto que eu estou fazendo ele vai dizer alguma coisa? E aí a gente tem que sempre lembrar que ciência, ela nunca vai te dar um resultado do que você espera. Se ela não te der resultado nenhum, isso já é um resultado, porque a sua pesquisa contribuiu para verificar que aquele caminho não está levando a um resultado esperado, né? Uhum. Então a gente tem que pensar que às vezes você faz uma cultura de bactéria no laboratório e não cresce nada, que bom, ali já é um resultado, você tem que discutir sobre isso. E aí essa visão de medo e de curiosidade que eu tenho com a vida, né? E geralmente o biólogo tem essa curiosidade muito aflorada de querer fuçar, mexer, querer aprender, me levou até a Alemanha numa oportunidade que foi assim, muito sem querer querendo. Chegaram para mim, surge essa bolsa, você topa? Tô dentro. E aí, quando eu cheguei lá, assim, a gente tem uma ideia que é um mundo diferente. Não é.
é Não, o é mundo não. nosso, né? A gente é um ser global. Então, assim, eu voltei com uma ideia, assim, de segurança, de pensar, nossa, para que tanto medo, né? A gente se coloca como um país inferior muitas vezes. E pelo Isso que eu contrário, ia a falar. gente tem muitos recursos, muitas coisas. E uma coisa que foi muito bacana quando eu estava lá, uma das minhas tarefas semanais era dar uma palestra para os pesquisadores lá. E toda vez que eu ia fazer uma leitura de alguma coisa e eu mostrava as fotos do Brasil, eles ficavam assim, impressionados. A gente tem um recurso em biodiversidade riquíssimo e é engraçado que a gente não valoriza tanto, né? Mesmo porque é difícil pensar em valorização da natureza, é difícil você pensar assim, quanto vale financeiramente a Amazônia, né? Enquanto as pessoas não pensarem sobre isso, a gente vai achar normal desmatar, porque eu não moro na Amazônia. Então, tudo bem, Uhum. né? Não me afeta. Mas aí eu esqueço que, por exemplo, para carregar o meu celular, eu preciso de uma energia que muitas vezes está vindo de uma hidrelétrica de lá, né? Então, qual que é o recurso Uhum. que eu estou consumindo indireto da floresta? Então, hoje em dia, a gente não pode mais pensar localmente. Eu não sou um ser Claro. humaninho de São Paulo, eu sou um ser humaninho do planeta, né? O meu impacto nesse planeta. E aí, quando a gente tem essa situação de um vírus global, é a gente colocar a mão na consciência e pensar no nosso papel global. Não adianta fechar fronteira, né? Não adianta achar que qualquer Uhum. medida muito severa e contra a humanidade vai barrar qualquer coisa. Não vai, né? E às vezes Uhum. gera problemas piores dentro. Então, Claro. essa Covid-19 ela está ensinando a humanidade a repensar muita coisa, desde o seu hábito de consumo, né? A gente vê a notícia, lá em Wuhan, o que mais indica que esse coronavírus SARS-CoV-2 ele veio de Uhum. um morcego, né? E aí até tinha a história do pangolim no meio, então não se sabe muito bem se o morcego transmitiu para o pangolim, e aí alguém comeu o pangolim, ou se alguém comeu o morcego. Quando a gente Uhum. fala assim, você fica assim, nossa, como assim comer morcego, né? Que horror! Mas quantos de nós conhece alguém aqui no Brasil que caçou uma capivara, né? Uhum. Que comeu carne de jacaré, que comeu carne de animal exótico. Então, não é tão difícil assim se alimentar de um animal exótico. E quando você pensa em Brasil interior ou China interior, né? A China mais ainda pelo volume de número de pessoas, né? Bilhões e bilhões de pessoas, a conta não bate, né? Como que a Entendi. gente vai alimentar todas essas pessoas no mundo inteiro? E aí a gente vem para 2020, onde eu tenho dados assim alarmantes de número de pessoas que passam fome no mundo inteiro e número de pessoas obesas, ou seja, alguma coisa está errada, né? Tá faltando um equilíbrio mesmo, muito grande, Alan. Meu Deus, quanta coisa eu quero perguntar, mas eu não vou mais perguntar, não, porque Erickson, ele é geógrafo, é do IFPB. E ele fez uma pergunta, já achando que alguém ia perguntar sobre a Amazônia, né? A gente até comentado sobre isso, né, Alan? Deixa eu consigo ler aqui, ó. Erickson escreveu o seguinte: o ano passado tivemos uma catástrofe de queimadas na Amazônia. Esse ano, a devastação já aumentou em 30%. Isso levará ao desequilíbrio daquele ecossistema. E a Amazônia é um berço de vírus, né? Aí deve ter completado com sua, eu acho que não deve ter aparecido aqui, mas a gente está até comentando sobre isso da outra vez, não foi, Alan? Porque está tendo muita devastação para a expansão de agricultura e de pecuária também, né? Pensando em economia. E aí, é uma bomba relógio, a Amazônia, a devastação, essas queimadas todas. Como é que a gente vai ver isso? A gente tem que fazer um exame de consciência muito, muito, muito legal, né? Porque eu não posso falar assim, vamos proteger a Amazônia, fecha tudo, põe um muro em torno dela e tá ótimo, né? A gente tem que pensar que o nosso hábito de consumo, a nossa tecnologia, o nosso progresso, né, enquanto até como nação, né, o Brasil é um país maravilhoso, depende de recursos. E aí a gente vai buscar esses recursos lá na natureza. Então, existem várias alternativas de explorar a natureza de uma forma que o impacto seja mínimo, como, por exemplo, o uso de agrofloresta,
né? Onde eu mantenho árvores nativas e introduzo árvores de plantação, como, por exemplo, seringueira, mandioca, e eu consigo fazer esse manejo e, ao mesmo tempo, preservo o solo, né? A Amazônia ela tem uma história muito bacana, porque quando ela foi formada, aquela área onde está a Amazônia era mar, né? Então, ali era uma grande baía submersa, e aí com a movimentação tectônica a gente teve a formação então da floresta. Essa floresta ela tem uma camada de solo muito rasa, então quando eu estou desmatando essa floresta, eu não consigo ter uma atividade agropecuária o suficiente. Então, assim, como um bioma para oferecer recursos, o recurso que ela tem para oferecer é madeira, é minério, né, é a água. Quando eu penso em desmatar para expandir a agricultura, a Amazônia, infelizmente, não é um bioma mais adequado para isso, né? E aí o impacto disso, eu vou tirar a árvore que vai diminuir a quantidade de vapor de água circulante. E aí qual que vai ser o impacto para a climática do mundo, né? A gente pensa na Amazônia como uma coisinha isolada do Brasil e dos países que fazem fronteira, mas o deserto do Saara, por exemplo, ele semeia a Amazônia. Toda aquela poeira que é carregada pelo vento vem aqui para a floresta para enriquecer com nutrientes que essas árvores precisam. E aí essa umidade toda que a Amazônia gera, ela acaba indo para lá de forma que o deserto não aumente muito mais, né? Então quando a gente pensa na dinâmica ambiental, a gente não pode pensar numa estrutura política, não dá para pensar em Brasil, Estados Unidos, né, Angola, não dá para pensar de uma forma isolada, tem que pensar em termos de planeta, né? Porque não adianta você ter a Amazônia do Brasil e a Amazônia da Venezuela está sendo destruída ou vice-versa, né? Tem que ter uma harmonia sobre como que usar de uma forma sustentável essa floresta. E aí sim, quando eu vou para a natureza e eu começo a mexer muito nessa natureza, eu estou despertando coisas que tem lá. Eu estou despertando vírus, estou despertando bactérias, animais que às vezes a ciência nem sabe que existe, né? Quantas vezes a gente escuta que quer fazer biologia, vai para a Amazônia, porque com certeza você vai descobrir uma espécie nova. Então, assim, tem que pensar nesse impacto, né? Vai fazer o uso, como que esse estudo vai ser conduzido, de que forma eu consigo usar de uma forma sustentável, né? A gente não pode ser hipócrita de falar assim, vamos parar com tudo, porque a gente não vai. A gente é uma espécie que demanda muitos recursos. A gente tem que investir muito em ciência e tecnologia, de forma que eu consiga produzir mais alimento por menos área, né? E aí tem toda a polêmica de transgênico e melhoramento genético, mas a conta nunca vai fechar enquanto a gente não olhar para a ciência pela importância que ela tem, né? Só para pensar um pouquinho, aqui no Brasil existem conhecidos 5 tipos de coronavírus, que são selvagens, que estão lá na natureza, circulando nos nossos morcegos. E aí, como a gente não tem esse contato direto com esses morcegos, a gente não corre o risco de se infectar, né? Mas é só para quebrar também esse preconceito que às vezes a pessoa tem de achar que tudo vem da China, né? Não, às vezes o caos pode surgir aqui, né? Depende do hábito que essa pessoa tem. Quando a gente pensa na China, a gente tem que pensar que são muitas pessoas e, infelizmente, no mundo, o consumo de carne é status social, né? Você quer comemorar, vai casar, vai fazer 15 anos, churrascão. Então a gente tem uma cultura que carne é status. Você mostrar que você está consumindo carne, quer dizer, nossa, tem grana, tem status social. E quando você vai para a camada mais pobre, eles não têm esse acesso tão fácil, né? E a gente fica chocado com notícias, por exemplo, na Índia, onde eles cozinham carne podre para fazer um caldo para virar uma sopa proteica, né? Ou na China, onde você está consumindo morcego, ou em Taiwan, onde você está consumindo cachorro, né? Mexe muito com o nosso íntimo. Mas aqui a gente está consumindo uma vaca, a gente está consumindo um porco. Então, qual que é o limiar? Porque um pode e o outro não pode, né? Eu não sou vegetariano, não sou vegano, eu tenho um consumo. E não critico quem seja, eu acho que tem que ter espaço para todos nós. Mas você tem que olhar para o teu prato de comida e entender que aquele alimento ele não fez, puff, apareceu do meio do nada.
ele demandou recurso. Aquela planta, aquela salada, usou muita água, usou solo, né? Às vezes degradou aquele solo. Aquele animal que está ali na forma de um bife, ele morreu para te alimentar. Então honre essa proteína, né? E não tem essa cultura do absurdo de você encher um prato com carne e jogar fora, né? Você está jogando uma vida que foi perdida, né, para te alimentar e você não fez uso disso. Então a gente tem que pensar no nosso consumo e revisitar isso. E aí pensar também como que é a estrutura política e social desses países. Não dá para falar assim, tal país é culpado disso tudo se você não conhece a realidade de lá. Né? A mesma coisa aqui no Uhum. Brasil, é muito fácil, eu que estou aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, onde eu tenho acesso, né, não agora, mas muito fácil para teatro, cinema, bibliotecas, e falar assim, olha, o brasileiro tem que ler mais. Espera lá, né? Será que o brasileiro, de forma geral, tem acesso a essa biblioteca? Então, é o nosso papel enquanto professores do ensino superior, seja ensino básico também, de falar com os nossos alunos, de inspirar essas pessoas. Então, dentro desses recursos, a gente está usando o Instagram, né? Para influenciar as pessoas, para passar um pouquinho de conhecimento. Então, a gente sempre tem que fazer uma análise de quem é você, qual que é o seu papel no mundo. Concordo. Olha, você deixou uma dica, né? Eu sempre falo isso. Achem o papel que vocês têm no mundo, né? Porque se a gente não conseguir descobrir, eu sempre falo assim, gente, a gente não é que nem Zeca Pagodinho da música, deixa a vida me levar, não é. A gente tem que pegar a vida e transformar. A gente precisa muito disso, né? É o transformar, né? Eu gosto muito de falar isso porque é o que a gente precisa o tempo inteiro, né, Alan? Deixa eu puxar. Menino, tá vindo tantos comentários, perguntas e tal. Vou dialogar um pouquinho. Tempo para beber água. Pode beber água, qualquer Né? coisa. Deixa eu aproveitar A aqui, gente ó, fala. garrafinha de vidro sustentável, tá, gente? Bom, bom. Deixa aqui. Professor Oswald César, que é professor da gente, é de Química. Um questionamento importante que me fizeram é como um vírus que aparentemente é bastante conhecido pode causar tanta devastação. Devemos respeitar mais a natureza, né? Aí, isso é uma pergunta que eu escuto desde pequena, que sempre falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Você sabe Uhum. dizer se realmente é o pulmão do mundo Amo ou essa frase, eu amo. E aí tem uma expressão que a gente Esse foi fala em José aula, porque Jerônimo, então. Deixa eu dar o crédito. José é, Jerônimo Lima, que mandou muito essa. obrigado, José, por trazer à tona essa afirmação, né, que a gente usa muito. A gente tem que entender que, às vezes, como que eu vou falar para uma criança sobre alguns aspectos da ciência de forma que ela consiga entender, né? Você não vai chegar para uma criança, por exemplo, falar sobre sexo e como que ocorre o sexo, né? A criança não tem essa compreensão, essa razão. E então a gente tem que traduzir, a gente usa cegonha, né, para a criança entender da onde vem o bebê, né? E quando a gente vai para o termo da biologia, da Amazônia, qual que é o papel da Amazônia no mundo, para a criança a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Que criança não vai entender de ciclo hidrológico, de saber que aquela água está evaporando e está sendo carregada para outro lugar. Criança não vai ter esse entendimento, né? No primeiro ciclo de vida, enfim. Então é muito legal porque a gente grava, quando a gente é criança, esses ensinamentos e carrega para a vida. Eu acho muito bonito, porque a educação ambiental é de você respeitar a Amazônia, porque na sua crença, a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, nada mais justo do que eu preservar da onde está vindo todo esse oxigênio. Mas, em termos científicos, na verdade, o pulmão do mundo são os nossos oceanos. Porque lá naquele oceano enorme que a gente tem no mundo todo e que infelizmente a gente polui e demais, né? Existem microalgas chamadas cianobactérias. Essas cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese, elas fazem uma taxa de fotossíntese muito maior do que elas conseguem consumir. Então elas produzem muito oxigênio. Então o oceano ele fica carregado de oxigênio e com esse movimento de ondas, marés e vento e etc., esse oxigênio é liberado na atmosfera. Então, na verdade, o pulmão do mundo é o oceano, né? E aí também a gente tem que repensar qual que é a infraestrutura que a gente tem
não só Brasil, mas o mundo, de tratamento de esgoto, né? Quantas praias, quantas cidades que estão nessa faixa Uhum. litorânea do Brasil, e aí você coloca desde Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Salvador, Recife, toda ali a maior quantidade de população nessa faixa litorânea, aonde está indo esse esgoto todo? Né? O teu cocôzinho, o teu Uhum. xixizinho está indo para onde? E muitas vezes a gente está jogando direto, sem tratamento nenhum, para o oceano. Né? Então veja só que coisa mais bizarra. A gente joga lixo no lugar que fornece oxigênio para a gente, né? Então a gente brinca muito com a natureza, né? De influenciar ela. Mas tá, eu falei que a Amazônia então não é o pulmão do mundo, então ok, vamos destruir a Amazônia. Não, calma. Você gosta de frescor, né? Você mesmo falou que aí tá calor. E aí tá calor, você faz o que quando tá muito calor? O que que você liga na sua casa? Ar-condicionado, ventilador. Ar-condicionado. E o que que acontece com o ar do ambiente onde tem esse ar-condicionado? Fica bem gelado. Bem gelado, mas aí o teu olho, a tua garganta, ela começa a Tudo reagir como? resseca. Fica tudo Resseca ressecado. tudo, né? Porque ele está condicionando esse ar todo para gelar. É muito mais prazeroso ter um ar mais fresco, mas também úmido. E quem que vai propiciar isso? A planta, né? Então a Amazônia, ela é o grande ar-condicionado do mundo. É ela que regula a temperatura do mundo. Por quê? Todo esse Uhum. vapor de água que está resfriando a temperatura do mundo. Então a gente tem ciclos na Amazônia de ter essa flutuação, né, de temperatura. E aí a floresta é muito importante. Então a gente só vai trocar, né? Não é pulmão do mundo, é o ar condicionado do mundo. Ela é tão importante como se fosse um pulmão do mundo. Em termos de pulmão do mundo, toda aquela fotossíntese que a floresta está fazendo, ela mesma está consumindo. E a gente tem que lembrar que planta é ser vivo, de noite ela respira, né? Igual a gente. Daí também vem a outra o outro ditado popular que fala que não é para ter planta no quarto, né? Também é muito bonitinho, porque é para explicar que a planta respira à noite. Mas assim, seria o ideal. Mas ninguém aqui tem uma Amazônia dentro do quarto, né? Então você não vai ter um volume muito grande de consumo de oxigênio a ponto de uma planta roubar o teu oxigênio. Então tira de letra Hum. também esse ditado, tá? Enche de planta no seu quarto, que também ele traz umidade, tá purificando aquele ar para você dormir bem gostosinho. Então, a gente tem que rever esses ditados que surgiram com a educação ambiental, desses movimentos ambientais, que são muito importantes, não vou falar que não, né? Mas quando a gente vira adulto, a gente tem que traduzir essa linguagem para a linguagem adulta. Então, saber que o pulmão do mundo é a cianobactéria que está lá no oceano, que a Amazônia está resfriando o ar por conta desse Uhum. vapor de água, tá bom? Gente, olha, aula de biologia. Quarta-feira, numa live no Instagram. Você vê, né? Olha só. Quem poderia imaginar que a essa hora estaria com mais de 50 pessoas escutando, aprendendo sobre biologia no Instagram, né? Porque live de Instagram é pra você falar, tipo, né? É mostrar foto e vídeo. Instagram, a postagem, né? Muitas vezes as pessoas, né, postam sem muita pretensão, né? Ou então, às vezes, com muita pretensão. Mas o que é interessante é poder Sim. chegar numa hora dessa e compartilhar, né, Alan? Deixa eu trazer aqui alguns mais. Eu penso que o Instagram ele é muito comercial de margarina, né? Que mostra aquela família feliz, todo mundo Ah, eu tendo também acho. tudo, e nananã. Então, no Instagram, como é muita foto, muito vídeo, a gente só quer mostrar o lado bom da vida, né? Só que a gente não pode se iludir e achar que só é isso a vida. Não, a vida tem a choradeira no travesseiro escondido, sim. Pois Tem aquele momento que você é. liga pro teu amigo, pra tua amiga e fala assim: olha, quero desabafar. Fica quieto, você não fala, deixa só eu falar. A vida é feita de experiências, né? Então, Pois quando a é. gente pega uma plataforma que surgiu para ter uma cultura da vaidade, do ego, de imagem, né, de aparências, e transforma ela numa plataforma de ensino, isso é maravilhoso, né? Porque dá para ensinar de forma bonita, né, aproveitando a plataforma e ser agradável nesse ensino. Pois é, e principalmente, Ala, de novo, com a linguagem, a forma, né, como você traz tão fácil para a gente
entender, para a gente fazer um diálogo, né? Isso é muito, muito interessante. E aí eu tenho mais gente perguntando aqui. Deixa eu pegar o que eu tenho aqui, tá? Com certeza. Deixa eu agradecer antes que os meninos agradecem. Você não falou de mim na primeira live. Estou agradecendo o Olha só, Ricácio tem que Jeff. citar as pessoinhas, tá todo mundo assistindo a gente. Tem que citar. Tem, porque Jeff é aluno de civil, engenharia civil, curso superior, e Ricácio é aluno do integrado, está acabando agora. Se Deus quiser, vai entrar na faculdade, na universidade, vamos time forte, e eles ficam como os virtuais. Então, eu vou puxar da Valquíria, que ela mandou lá na frente, lá no meio do meio para frente. Boa noite. Esse vírus serviu para restabelecer a relação sociedade-natureza tão latente na concepção da vida como um todo. Então, a questão dela chama de dissociação, né? Esse tripé, né? Sociedade. Maravilhoso. E aí eu vou fazer um comentário, tá? Será? Será se realmente? Porque é um curto espaço de tempo, né? Mais ou menos a gente está respeitando o isolamento social que a gente tem que fazer, porque sabe que reduz a possibilidade de contágio, né? Será? Eu vejo muita notícia que mostra animais, por exemplo, voltando para a cidade. Então você pega lá, os canais de Veneza estão limpos, né? Tem medusa nadando no canal de Veneza. É maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Mas e aí, quando tudo isso voltar, né? Tem que lembrar que as indústrias, aquelas máquinas estão todas desligadas. Qual que vai ser o impacto quando eu ligar tudo ao mesmo tempo, né? Você está em casa, de repente você não quer consumir, não quer cozinhar, o que você vai fazer? Você liga para o delivery e vem numa embalagem de plástico, vem no isopor. De que forma você está processando esse lixo? Né? Uhum. E mais ou menos, porque muitas vezes, mesmo que tenha algum programa de coleta seletiva, às vezes você nem respeita esse programa, né? Às vezes você joga, por exemplo, uma embalagem de pizza cheia de queijo grudado. Como que eu vou reciclar um papelão se tem esse queijo grudado, né? Então eu não tenho nem o cuidado de remover esses resíduos orgânicos. É muito assim, é preocupante, né? Porque a gente está passando por uma quarentena mundial onde a gente vê muita coisa acontecendo, tem que segurar o desespero, porque às vezes bate, né, um desespero, tipo, meu Deus, o que vai ser do futuro da gente? E aí tem nuances de esperança, como países que registram menos casos, países que começam a liberar a população para voltar, né, a pisar na rua, voltar a entrar num restaurante, num parque. Também a questão de ondas, né, que estão chegando, a China passando por uma segunda onda de contágio, enfim. Não dá para saber, né? A gente tem que ter esperança que a humanidade aprenda o suficiente com isso. Mas a humanidade ela é muito diversa, as pessoas pensam em diversos modos, em diversas ideologias, em diversas linhas de pensamento, né? Então, para conciliar todo mundo é um grande desafio. Então, eu penso que vai ensinar, mas a gente não pode pensar que o coronavírus, que é um serzinho que nem inteligente é, né? Nem neurônio ele tem, ele é uma partícula viral que mal dá para ver, né? Depende de instrumento muito, um microscópio muito bom para conseguir enxergar o coronavírus. Como que um vírus que nem consciente de si vai ensinar a humanidade coisas que ela tem que aprender por ela mesma, né? A gente não pode achar que o mundo ele é uma história linda de conto de fadas e que a humanidade vai sair na rua abraçada e comemorar um novo mundo de uma natureza preservada, bonita. Não. A gente tem que lembrar que a energia elétrica que está hoje conduzindo essa live, o meu computador para o meu home office, o alimento que está chegando na minha mesa, ou mesmo lá no supermercado, né? Quem não está pedindo no delivery, está vindo de algum lugar. E para vir desse lugar tem que consumir recursos. Então esse é o momento da gente fazer uma imersão sobre quem somos, mas também de se apropriar de algumas coisas, né? A questão política de você revisar os seus valores, de você usar o instrumento da democracia, né? A gente vive num país democrático, de você repensar alguns hábitos, algumas manias. Banho, amo tomar banho. Banho de meia hora para ficar pensando na vida? Não! Se o seu problema é você se isolar num ambiente com barulho de água, põe no fone de ouvido e vai andar em algum lugar.
entendeu? Ficar bem consigo mesmo, mas não usar também alguns vícios que a gente tem para dar desculpa, né? Ah, não vai impactar. Só que daí, se eu Pois é, penso assim, você que está aí pensa assim, cada grãozinho de areia pensar da mesma forma, o impacto ele vai ser uma catástrofe, né? Então a pois gente tem que é. sempre pensar no nosso papel enquanto ser humaninho, enquanto, né, ser racional, já que a gente ganhou essa dádiva, mas também uma maldição, porque agora nós que somos responsáveis pelo planeta inteiro, por toda a vida que Uhum. existe aqui. Pois é. Alan, é porque já estão aqui me avisando que eu tenho menos de 5 minutos. Eu não vou explorar você numa live de meia hora depois, não. Vamos indo, vamos indo. Você vai fazer outra? Vamos indo. A gente fica na live. Eu tô vendo que tem umas perguntas aqui. Vamos responder essas Tem, tá cheio de perguntas. perguntas. É uma Então vamos fazer o oportunidade para seguinte. essas pessoas. Pois é, vamos fazer o seguinte, galerinha, só coloca aqui embaixo quem topa esperar. A gente fecha essa live, tem 4 minutos, mais ou menos 3. A gente fecha, dá 5 minutinhos e volta. Coloca em coração aqui embaixo no comentário quem Manda topa. coraçãozinho aí se você tá gostando, Manda se você coração, vai voltar. porque aí eu vejo se eu consigo deixar para o professor Alan de novo. Aí tem aqui Coraçãozinho, tô mandando joinha, eu quero coração. coraçãozinho. Estão jogando coração aqui direto, aqui do lado. Do lado eles estão jogando. Então, a gente vai fazer assim, Alan, a gente sai e a gente entra em 5 minutos. Então, vamos fazer conta redonda? Deixa a gente ficar até... Eu adoro quando aquele cronômetrozinho fica em cima da live, que ele vai me matando, ainda não chegou no cronômetro. E aí, eu já vou dar umas dicas para o Alan já pensar, para a gente conversar na segunda parte, tá? Ele falou das cianobactérias, aí eu vou perguntar para ele, porque ele está cheio de artigos na internet, galerinha, se colocar Alan Carlos Pichait, é com P, tá? Olha no post o nome dele, depois a gente escreve aqui. Ele tem muitos artigos e tem falado sobre permafrost. Permafrost, falei certo? Falou Falei. certíssimo. É da O que Rússia. será que é isso, né? Boa pergunta. O que será que é isso? Então, a gente vai deixar essa pergunta para Alan responder depois, daqui a 5 minutinhos, e eu vou pegar todas que vocês mandaram para eu perguntar também. Então, estamos combinados? Alan, te chamo daqui, deixa eu ver, são Vai tomar uma 20, aguinha, 20. vai fazer seu xixizinho, ou seu número 2, vai saber, né? Do teu hábito. Faz Mas qualquer voltem. petisco e volta daqui 5 minutinhos. Pronto, então aí eu já te chamo, tá certo, Alan? Eita, daqui a pouco então, viu? Até Beijo, daqui a pouco. obrigada. Beijo. Galerinha, segura que a gente vai e volta, tá certo? Tô encerrando, não vou fechar a Alan aqui, vou fechar todo mundo junto, tá certo? Deixa eu colocar a música, porque convidado que repete live merece mais música. Então eu vou deixar a música pra gente começar. Live parte 2. Gente. Oi, Ana. Gente, quem tá entrando, super obrigada. Essa segunda parte, já vou chamar meu convidado especialíssimo. Super, professor. Gente, dando show. Música já está aqui a postos. Matheus, seja bem-vindo. Maria também, que está mandando a porção dos comentários. Super beijo. Eu, de novo, com a sua música. Com a música. É uma música que mexe muito com a gente, né? Muito, muito. E assim, eu gosto muito de Secos e Molhados, eu gosto. Porque traz um Brasil da gente com tanta dificuldade, né? Com tanta... tolhendo a nossa liberdade, né? E pessoas que chegaram de uma forma tão diferente, que chocaram, né? Pessoas que estão querendo entrar e são marginalizadas, né? A própria música também, então eu acho... Para de sério, para de sério. Vamos conversar, né? A gente fala... A gente não, você fala. Eu não falo nada, É a minha gente. tarefa. Gente, só para quem está entrando agora, essa é a segunda parte. É que nem Fantástico, gente. Quase. Daqui a pouco, professor, trio. Não, mas eu não vou fazer isso com ele, não. Coitado, Intervalo gente. Tá em São comercial, né? Paulo. 3 horas não dá, né? Só deu tempo do intervalo comercial. Vamos para um break e a gente já volta já.
Deixa eu ver, eu já escrevi tanta coisa, mas tanta coisa. Vamos primeiro. Você quer falar primeiro da permafrost? Que eu deixei Podemos essa começar daí? com permafrost. O que que é o Então, vamos embora. Então, permafrost, né? O permafrost ele é uma camada de solo de milhões de anos, né? Desde a época dos dinossauros. E aí essa camada ela foi cada vez recebendo gelo, 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 gelo. Então é uma camada muito profunda de gelo. E aí, ok, né? Tá tudo congelado, tudo bonito. De vez em quando eles acham um mamute, vai lá, tira o mamute, né? O corpo inteiro, bonitinho. Teve até um mamute filhotinho que foi descoberto recentemente. Só que com as mudanças climáticas, com esse desmatamento todo, com essa produção toda de alimento, enfim, com toda esse suporte que a vida humana precisa, o ambiente ele está sendo transformado. E aí as mudanças climáticas, um dos aspectos dela é a elevação da temperatura do ambiente, né? E aí a gente, quando pensa em elevação de temperatura, a ciência ela fala assim, os níveis de temperatura estão subindo 1, 2 graus. Parece pouco, porque quando a gente está em casa e liga o ar-condicionado, né, geralmente a gente vai de 23 graus, que é uma temperatura tolerável, para 9, 16, enfim, para ficar o friozinho. Ok, só que se você manter essa temperatura, né, o tempo todo, você começa a sentir diferenças, né? Por exemplo, você está aí na Paraíba e aí vem agora essa época do ano nem para São Paulo, mas lá Rio Grande do Sul, né? Qual que vai ser a sua reação no período de inverno lá? Né? Como você vai se sentir, já que você está tão acostumada com o calor da Paraíba, chegar num ambiente que no inverno faz abaixo de zero, né? Então, o uhum. nosso corpo vai responder de uma forma. Agora, pensa que a natureza é como se fosse um corpo enorme. E aí, com esse aquecimento, 1, 2 graus, eu acabo afetando muito as calotas polares e também um pouquinho de gelo que a gente chama de permafrost, que está lá na Rússia. E aí, o que será que tem lá? Né? Porque não é só mamute que está congelado, Uhum. enterrado nesse gelo. A gente tem vírus, a gente tem bactéria. E é vírus e bactéria do tempo dos dinossauros. Ou seja, a gente nem teve uma coevolução desse vírus compreender o corpo humano, né? E como acontece com o SARS-CoV-2 da Covid-19. Ele é um vírus de morcego, que no morcego não causa nada, né, por conta do metabolismo do morcego, e aí quando vem para o corpo humano ele causa esse impacto, assim, devastador, né, ao ponto de uma pessoa ela ter dificuldade de respirar. E, enfim, o que será que um vírus de milhões de anos vai ser capaz de fazer, né? Então, cientistas também alertaram sobre isso. Não é só uma questão de mudança climática, de elevação dos níveis do oceano. É o degelo, né? E o degelo de áreas como o permafrost, que pode liberar esses micro-organismos no ambiente, e a gente não sabe qual que vai ser o efeito disso. Era isso que Não eu ia somente para a perguntar. vida humana, mas também para os animais, né? Isso que eu ia perguntar. É um grande ponto de interrogação, que a gente não sabe o que Exatamente. pode acontecer. A gente não sabe se pode vir uma outra pandemia, né? Porque, só para a gente dar uma recapitulada, a gente tem um surto, endemia e pandemia, não é isso? Exatamente. Agora vamos pensar. Uma das perguntas assim que eu tenho, depois venho para. Não, deixa eu entrar cá, que eu estou muito egoísta. Filha única é um problema sério. Peraí. Renata Patrício, 2020, perguntou o seguinte: ela elogiou, botou isso na primeira live, tá? Muito bom, professor. O que me entristece é saber que em tempo não tão longo vamos sofrer uma catástrofe ambiental. E só aí o meio ambiente vai ter uma visibilidade positiva. Que é o que acabou de falar, mas do outro aspecto, né? Pensando em água. A gente pensa Qual que muito é em o nome dela, floresta. que eu não lembro agora, memória Renata curta? Patrício. Renata Renata, será se a Patrício. gente vai viver uma catástrofe? Eu acho que a gente já vive uma catástrofe ambiental, né? A gente está tendo muitos picos de vírus circulantes. É claro que o SARS-CoV-2 por conta da memória recente, ele afeta muito, né, nós, e nós achamos que, nossa, ele
ele é devastador, enfim, mas a gente também não pode esquecer de epidemias como, por exemplo, do MERS, no Oriente Médio, Uhum. né? Um vírus também coronavírus, mas ali no caso ele afetava camelo e de alguma forma o camelo passou para o ser humano, né? Não podemos esquecer do próprio SARS, né, que causa a síndrome Uhum. respiratória aguda grave, que teve picos na China, teve picos no mundo, né, e rapidamente foi controlado. O aspecto desse coronavírus em especial Isso é é que o mecanismo dele de sobrevivência e transmissão é pelas gotículas. E aí, só de eu estar falando aqui, a gente chama isso em ciência, né? Quem é aluno aí de saúde, de biológicas, vai lembrar. É a rota do perdigoto, né? Então, essas gotículas, elas estão saindo da minha boca, porque precisa carregar, né? Esse ar, eu estou respirando para vibrar minha corda vocal e carregar essa voz, só que passa no mesmo tubo que passa o meu alimento. E esse tubo também precisa ficar hidratado para não ressecar. Então, tanto que eu tenho a garrafinha aqui do lado, porque eu estou falando sem parar. E quando esse ar está passando, ele vai arrancar uma gotícula ou outra. Ou seja, querendo ou não, quando você conversa Uhum. assim próximo de uma pessoa, olho no olho, ao vivo, você está jogando um monte de saliva em cima dessa pessoa. Ok, normal, faz parte, Até. né? Faz parte. Não adianta falar assim, nossa, que nojo, tá lá beijando na É. boca daqui a pouco, né? Então, a gente percebe que o SARS-CoV-2 ele tem esse mecanismo e aí ele pega essa carona nessa gotícula, né? Por isso que tem que usar máscara, porque a máscara, ela, né? Para quem está infectado, ela protege para essa gotícula infectada não alcançar as outras pessoas, e para quem não está infectado, protege das outras gotículas não chegar Uhum. até você, né? Mas existem outros vírus com outros mecanismos de ação e de transmissão, enfim, a gente pensa por exemplo, na gripe espanhola, né, que está em pauta a comparação da gripe espanhola com o coronavírus atual, da devastação, né, do número de mortes, enfim. Mas se a gente pensar que a gente está em 2020, com toda a tecnologia que a gente tem de enxergar um vírus, e mesmo assim, para você ter uma vacina, demora muito tempo, ou seja, embora a gente tenha muita tecnologia, ela ainda não é o suficiente, é alarmante, né? Mas não Uhum. vamos pensar num mundo apocalíptico. Não vamos pensar que vai vir uma catástrofe que vai pegar todos nós. Não, porque ela já chegou e já pegou, né? Então é o momento da gente repensar muita coisa sobre nós, de hábito de consumo, de relações políticas, de relações da própria saúde, né? Lavar mais as mãos, por que não? E entender qual que é o nosso papel no mundo, né? Porque está tendo mudança de temperatura, está tendo degelo de calota polar, a gente não sabe o que isso tudo vai causar. Já se fala de mudança das correntes oceânicas, porque muda a salinidade dos oceanos. Então, a Uhum. gente pode deduzir que países ou praias ou locais que estejam quentes, de repente, começam a resfriar mais, né? Ou países que são mais frios começam a esquentar mais, depende da dinâmica do clima. Porque também a gente fala de mudança climática, daí vem aquele inverno rigoroso, né? E Pois aí é. só uma aulinha rápida de mudança climática. Quando eu esquento demais, o que eu estou fazendo com essa água? Quando eu estou esquentando demais aquele local? Estou evaporando essa água. Essa água está condensando lá nas nuvens, o que vai acontecer? Ela vai cair. Quando ela cai, ela resfria demais. Então, a mudança climática, ela não é você enxergar um mundo como aqueles filmes apocalípticos de que é um planeta Terra desértico e muito quente. Não, pode ser que seja um Uhum. planeta, né, Terra congelado, né? Porque a mudança climática, ela começa a tirar o equilíbrio. A gente que mora no Brasil, a gente está na faixa do Equador, então a gente sente muito isso, né? A Amazônia, falar, nossa, a Amazônia vai fazer frio. É difícil você imaginar a Amazônia fazendo frio. Tem um ou outro pico de temperatura, mas não se compara, por exemplo, quem está, sei lá, no Uruguai, que o pico de temperatura entre o inverno e o verão é muito maior, né? Então, na zona tropical, a gente tem um conforto melhor. O que acontece é que a mudança climática, ela vai pegar os extremos, né, da zona temperada do planeta e deixar isso comum no planeta inteiro. Então, cada vez a gente vai Uhum. ter extremos maiores. Então, frio demais, calor demais. Calor Mas demais. também a gente tem que pensar que a nossa memória é muito curtinha. E a nossa memória, além de ser curtinha, ela é muito fã de desastre.
Então você fala assim, nossa, coronavírus está matando muita gente. Não tinha isso quando eu era criança, não. Não tinha nada disso aí. Não tinha mudança climática, não tinha. Tinha, já estava acontecendo. O problema é que a gente grava pacotinhos de memória. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, quando eu era criança, o inverno ele era gelado. Mas por que você lembra disso? Porque um inverno, pelo menos, você passou muito frio, né? É, a gente tem uma memória muito seletiva das coisas. Então, por isso que é interessante quando você vai fazer uma análise, avaliar os dados publicados, né? Ver qual que é a faixa de variação de temperatura, enfim, o que está acontecendo com o planeta, com dados que você consegue ali Uhum. analisar, é uma coisa sólida, né? Porque de achismo tem muita fake news por aí, né? E aí eu fico muito triste quando solta uma fake news falando que tal chá de qualquer coisa cura uma doença, e aí aquela pessoa que está com aquela doença, às vezes uma doença terminal, né? Ela se apega a essa fake news e às vezes interrompe um tratamento que está ajudando uma sobrevida maior e se agarra para uma coisa que não vai trazer nada, né? Então, a gente tem que ter muita consciência de acreditar no que a ciência está falando, né? Uhum. E ver quem está falando, porque é muito fácil também eu ler um artigo e ir para frente e falar assim, olha, faça isso. Mas se eu não tenho domínio naquela área, eu posso falar uma bobeira, né? Eu posso fazer uma interpretação errada daquele dado. Então, consulte sempre um cientista. Se é uma análise biológica, Uhum. vai atrás do biólogo. Se é uma análise estatística, vai atrás de um físico, de um matemático. Enfim, a gente tem que valorizar, de um engenheiro, né? A gente tem que valorizar a nossa formação e consultar as pessoas certas. Pois é, concordo com tudo que você está falando, Alan. Da gente pensar em fazer a pesquisa com ética, né? Porque ética Exatamente. tem que perpassar a vida da gente o tempo inteiro, né? E você vê, quando a gente, eu até falei, né? Procure o nome do Dr. Alan Carlos Scheid na internet que tem os artigos. Porque a internet é um lugar que você tem a sua visibilidade para todos, né? Todo mundo consegue achar qualquer coisa na internet, mas é esse senso crítico que precisa. E a escola está aí, a universidade está aí, a faculdade está aí para apurar esse senso crítico do aluno, né? A gente, enquanto professores, também a gente passa a desenvolver muito o nosso senso crítico com eles, porque é uma troca direto de informações, de conhecimentos, que a gente fica o tempo inteiro pensando, né? Quando você vai planejar uma aula, você não planeja para você. A aula não é sua. A aula é para Mas ser leva um tempo compartilhada. para você prestar atenção nisso, né? Para você aprender isso como professor. Eu, nas minhas primeiras aulas, era uma tortura. Porque eu trazia o conhecimento que eu tive da pós-graduação, dos livros, enfim, pá, aquele conhecimento, o aluno É. fica assim, meu Deus, né? E aí eu comecei a perceber o quanto a gente tem que ter uma técnica que é pegar aquele conhecimento e passar. Entendeu? Você consegue me falar, me ensinar? Não está tendo esse retorno, então eu vou mastigar mais ainda para deixar ele numa linguagem melhor, mais adaptada, né? Eu acabei de dar na primeira live a questão da linguagem infantil, né? A gente tem que traduzir para a criança a linguagem que ela vai entender, mas não é só criança, para qualquer pessoa, né? A questão da Covid-19, a gente escutou muito a mídia falando no comecinho, afeta a população idosa, os idosos estão morrendo. Imagina você, idoso, vendo essa notícia. É desesperador, né? Então, Muito. às vezes a pessoa está lendo um artigo e o artigo ele traz aquele dado bruto, absoluto, e se você não faz uma interpretação de modo que você mastigue aquela informação para uma linguagem mais acessível, às vezes você assusta, né? É sempre lembrar disso, gente. Faz assim, jura de jurandinho, tá? Se você vai falar com uma pessoa que não é da tua área, você tem que imaginar que aquela pessoa é como se ela fosse uma criança e você fosse falar de sexo para essa criança, né? Então, de que forma eu vou colocar numa linguagem que eu não vou assustar a criança, que eu não vou despertar coisas que aquela criança não pode, né? Uhum. Enfim, a gente tem que fazer essa adaptação de linguagem,
né? E é muito difícil essa didática. E muito professor Pois é. leva um tempo para essa didática. Mas aí, gente, uma dica: o professor, a gente não tem uma bola de cristal. Porque se eu falo português, eu entendo português. Agora, se eu preciso falar em inglês, o meu ouvinte tem que sinalizar. Ó, eu não estou entendendo teu português, não. Você pode colocar no inglês? Linguagem científica é isso. Não adianta ficar lá. Não estou entendendo, vai dar prova, me ferrei na prova. Não, você tem que também cutucar. Olha, professor, não entendi. Você pode dar um exemplo? Né? Uhum. Então, assim, trazer também para o professor que às vezes ele tem que fazer uma linguagem, uma leitura um pouco diferente. Às vezes ele não está É. errado, né? Às vezes ele está certíssimo. Mas se o aluno não indicar que de repente não está entendendo, o professor não vai saber como, né, reduzir e baixar um pouco essa bola científica, o cientifiquez, para uma linguagem Uhum. mais popular, né? Pois Então eu é. sempre falo com meus alunos, eu não tenho problema nenhum em falar gíria em sala de aula, ou um palavrão ou outro, enfim, mas se isso faz entender, eu fico muito feliz. É melhor do que você Uhum. falar em nome difícil e a pessoa tá lá boiando e não sabe do que é, né? Então, quando a gente pensa no aprendizado, usando exemplos que a pessoa consegue, né, ter essa visão, esse resgate, é Uhum. muito legal. E um exemplo, qualquer pessoa, mesmo adulto, tá? Faz um desenho da natureza. Faz um desenho. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai fazer um Uma monte árvore. de traço, uma nuvem verde, lá tá a floresta. Tipo, toda árvore é igual, né? Toda É, planta é igual. A gente tem mais de 4.000 espécies diferentes e todas elas são iguais, né? Uma eu tô me florzinha ou outra vendo. vermelhinha. E nas árvores você ainda faz bolinha vermelha, né? Tudo macieira. E aí, de animal. Aí a parte mais complicada. De animal, você até tem uma identidade animal, porque como nós somos animais, nós reconhecemos nos animais nós mesmos. Na planta isso é difícil. O nosso DNA, ele só compartilha com uma planta mais ou menos 30%. Então é difícil você se enxergar planta, né? Agora, com os animais, de forma geral, pensando em mamíferos, por exemplo, a gente compartilha 80, 90, dependendo da espécie, né? Se for macaco, então, é 98, 99% de semelhança. Então, a gente tem uma semelhança muito grande de identidade com os animais. E aí você até faz bonitinho. Você desenha os animais. Naquele borrão todo verde, você põe um animal e outro. Mas aí o que que acontece? A pessoa naturalmente vai colocar uma girafa, um leão, né? E É. aí você pensa, putz, mas você tem uma Amazônia enorme. Você tem um cerrado maravilhoso, uma Mata Atlântica que deixa qualquer um de boca aberta. E você está desenhando girafa e leão lá da África. Por quê? Porque a gente, né, consome uma mídia que também importa muita coisa. E aí, o que chama muita atenção são esses desenhos ou documentários sobre a vida selvagem africana. Mas às vezes a gente esquece que tem no quintal, né? Raro uma criança desenhar uma onça pintada, um Uhum. tucano, né? Ou às vezes até Você quer ver, coloca, mas daí coloca no meio da girafa, né? Fica você aquele quer ver uma, cambalacho biológico. você Então, quer é ver uma só para coisa? você entender o quanto a nossa identidade biológica ela é deturpada, né? Você está falando disso, eu pensei logo nos desenhos quando você falou do degelo, do mamute. Primeira coisa que veio na minha cabeça é imagem, lógico, eu sou muito de imagem. A Era do Gelo, Sim, desenho animado, que retrata maravilhoso, muito feito por um bem, brasileiro, inclusive, né? Orgulho. exatamente. E aí eu vou puxar, quando você falou assim, que a gente tem muita representação de fora. Você vê, a gente teve um desenho, né, acho que da Pixar, que foi Rio, que tinha a ararinha azul, Arara tinha o Azul, tucano, sim. né, E tinha os maravilhoso, animatrônicos. né? Um desenho incrível. Pois é, aí você vê, que nem você tinha falado assim, que quando você estava lá na Alemanha, que você mostrava as fotos do Brasil, que eles ficavam surpresos, né? Porque a gente tem mais informações deles do que eles da gente. Eu sempre falo assim, que nem a gente no futebol. A gente no futebol, primeiro, sempre foi, agora que não está, mas
um bom tempo, o Brasil sempre foi o primeiro. Você nunca se interessou pelo terceiro, quarto e quinto lugar. A mesma coisa é questão de natureza, economia, política, educação, relação a outros países. Aí quando você vê, puxa, a gente teve um filme com toda a nossa fauna e flora. Por que que a gente não trabalha em cima dessas produções nossas, né? Exatamente. E aí a culpa é nossa, né? Porque assim, é só pegar o exemplo de viagem. Quando a pessoa vai para fora, ela fotografa até a pedrinha que está caída no meio da rua. Ela olha isso e fica vislumbrada, assim, é maravilhoso, né? É maravilhoso, sim. A gente tem que realmente entender que turismo é muito importante para a nossa identidade enquanto ser humano, enquanto consumidor de cultura. É assim que você aprende a respeitar, né, o desconhecido. Mas tem que fazer a lição completa. Quantas vezes a gente deixa de conhecer a cidade que mora, né? Eu sou um desses. São Paulo tem vários pontos turísticos que eu, embora more em São Paulo a minha vida inteira, não conheço, né? Você Então a só gente não vai dá tanta conhecer importância. Você só vai conhecer quando chegar uma pessoa que não conhece São Paulo e fala assim, ah, me leva para os lugares turísticos. Aí Exatamente, você e é vai. super comum. Você recebe um amigo em casa e aí você tem que fazer aquele momento de sala, que tem que ficar carregando essa pessoa para os pontos turísticos. Aí você fica assim, e a pessoa fica assim, nossa, que maravilha. E você assim, tá. Ah, Mas por que isso? Porque é normal, é o nosso mecanismo de compreensão do mundo. Quando eu tenho o convívio muito frequente com alguma coisa, essa memória ela tá tão assim, o imprinting dela na minha cabeça é tão frequente que eu deixo de dar tanto valor. O nosso cérebro ele consome reações de perigo, né? Então, o que chama atenção é o que instintivamente vai trazer perigo, vai trazer o desconforto. E aí, como nós somos seres mais evoluídos, nós fazemos uma definição desse perigo migrando para outras sensações, que a arte traz, a música traz, a literatura traz, né? Esse quadro, eu tenho ele já faz um tempo, é diferente de quando eu recebi ele no primeiro dia, né? Quando você compra qualquer coisa, você abre, você fala, nossa, fantástico, uhul, experimenta, tira várias selfies, enfim. Passou um mês, você nem dá mais bola. Por quê? Porque ficou confortável, ele parou de oferecer, entre aspas, aquele mecanismo de perigo mental. Então, uhum, é normal, é instintivo a gente não dar tanta bola porque a gente tem no quintal. E isso explica também, já que você usou o exemplo do futebol, porque a pessoinha que vai para o segundo lugar fica super feliz, né? Mas não fica tão feliz como a pessoinha que está no terceiro. Porque a pessoa que está no segundo, ela pensa assim, ó, putz, eu podia ter me dedicado mais, ter ganhado o ouro. Mas a pessoa que é. está no terceiro, ela pensa, putz, Ela, ainda bem, porque se eu ficasse em quarto eu não ia ganhar nada. Então a gente tem um. E olha como é a coisa, né? Você vê que o medalhista de prata ele é menos feliz ali na reação que ele está tendo do que o medalhista de bronze. E é isso para tudo na vida, né? A gente dá muito valor para o desconhecido. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Você pode ter imagina. uma mansão, você pode ter um paraíso na sua casa, mas sempre o outro vai te chamar a atenção. E aí você tem que saber dosar isso. Você tem que saber se colocar num papel de isso não virar uma ambição baseada Uhum, puramente em ego, né? Porque às vezes você não vai dar valor para o que você tem hoje. Então a gente tem que fazer uma leitura do mundo e uhum, entender que mesmo aquilo que a gente tem no quintal, o que a gente consome, ele é importante. E aí a gente faz uma leitura do desenvolvimento urbano, por exemplo. Quantas cidades, as casas estão com um rio maravilhoso correndo nessa cidade, mas por conta desse hábito de jogar sempre poluição nesse rio, essas casas elas estão de costas para o rio. E aí você mesmo uhum. despoluindo aquele rio, você está ali numa situação que não tem importância. Então, enquanto a gente não virar essas casas em direção ao rio, a gente não vai enxergar a importância dele, né? Então, a gente tem que pensar na natureza, não só como fonte de recursos, mas também como fonte de vida para o futuro. Né? É o que a gente tem, é o que mantém a nossa existência. Não existe, infelizmente, um planeta Terra 2.
né? E mesmo se existir, que os cientistas, os astrônomos estão procurando vários planetas e acertar na loteria de ter um planeta que suporta a vida, a gente tem que saber que quando a gente chegar lá, se a gente tiver tecnologia para chegar lá, é um planeta totalmente diferente, né? Pode ser que lá tenha animais e plantas diferentes, pode ser que lá o mecanismo biológico seja totalmente diferente, não Uhum. tenha DNA como a gente tem aqui, né? Então também a gente tem que pensar que mesmo que a gente tivesse sorte, ganhasse na loteria de achar um planeta compatível à vida, ele não é um espelho desse planeta aqui. Então a gente só tem esse. E a gente tem que cuidar muito desse planeta. E assim, e a Alan é interessante, porque você falando isso, a gente fala assim, ah, mas é daqui a 100 anos, é daqui a 200, pode beber água, é o tempo que eu falo, nem se preocupe não. É que nem, olha, para você ver, olha o tipo, os meus alunos como é que são. Esse aqui é Ricardo, que é assistente virtual. Ele escreveu para mim assim, ó, que tá no grupo que é da assistente virtual. Achamos alguém para competir com Liane em falar muito. Olha, sabe a moral que eu tenho? É Vai fazer desse um jeito. duelo, não vai ser uma live, então. Olha, Alan, quando eu conheci, gente, que eu conheci a Alan, essa é a terceira vez que eu vejo o Alan. A primeira foi. Porque, deixa eu contar o backstage, posso contar? Pode Então contar. tá. A gente estava numa das reuniões, uma das primeiras, acho que a primeira reunião que a gente teve, já pensando da Semana do Meio Ambiente. Aí nós éramos 20, acho que eram quase 20 na reunião online. E aí veio o professor Chico, que vocês conhecem, de engenharia. Aí falou assim, gente, eu tenho uma pessoa para fazer a palestra de abertura. Detalhe, Chico nunca falou com o professor Alan, nunca. Ele estava lendo artigos dele, não foi assim, né? Foi Aí a gente, bem não, assim, pode. eu recebi uma mensagem do Chico, eu fiquei assim, nossa. Não, e foi muito engraçado. Porque quem estudou, quem fez comigo mestrado e doutorado, sabe que assim, eu tinha um autor, eu tinha que procurar logo a foto para saber quem era. Aí quando ele falou a pessoa, eu já fui logo assim no computador para ver. Aí eu olhei e falei, gente, ele é tão novinho, já tem mestrado e doutorado e tal, não sei o quê. Aí eu depois saiu, né? Eu falei, vou ler o que ele escreveu. Aí eu comecei a ler. E nisso o Chico já tinha entrado em contato com o professor Alan, gente. Aí eu tinha topado. Aí chega Chico, olha, não, o Chico todo assim, o professor Alan, ele topou, tá tudo certo. Aí a gente, ai, que bom, a gente, né? Ai, que bom. Isso, Chico, ele topou. Você viu como é que o Chico é super discreto, né? Enquanto a gente aqui, né? Aí marcamos uma reunião. Só que aí eu fui cara de pau, gente. Eu já tava entrando no Instagram do professor para eu conhecer, para ele conhecer o IFPB CZ na veia, que não era eu, né? Eu tô aqui dentro, mas eu administro o Instagram, mas é do IF, né? Aí eu mandei para ele, olha, sou eu, expliquei quem eu era, tal, tal, tal. Eu falei, olha, tem umas lives já salvas, você pode dar, o senhor pode dar uma olhadinha e a gente vai ter uma live no dia. Eu vi quando você entrou na live. Eu falei, ai meu Deus, deixa eu ficar séria. Que até então eu não sabia como é que você era, né? Porque você é todo descolado, né? Dá pra falar assim, tipo, a gente se conhece há séculos. Aí ele entrou na live, não falou nada e tal. Aí eu mandei um texto, gente, que eu escrevo, né? Mandei um texto assim. Aí ele, olá, tudo bem, muito obrigada. Eu falei, eita. Aí eu falei para Chico, Chico, vamos marcar uma reunião nós quatro. Eu, Chico, Wilza e professor Alan. Aí eu falei, ai meu Deus, ele não deve ter gostado de mim, não, gente. Ele vai falar que não vai querer fazer a live. Aí mal ele entrou na sala de reunião com a gente. Ô, Eliane, eu vi sua live. Eu, deu um alívio, tadinho. Juro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero que ele tenha impressão. Porque, assim, o estilo da live da gente é o bate-papo, é isso, sabe? Sim. Da E gente deveria levar. ser sempre, né? O bate-papo com a ciência, né? Porque por que que você estava com medo? Né? Porque geralmente o cientista, ele é uma pessoa muito séria. Não que eu não seja, eu sou sério, mas Eu ele é também sério sou. demais. E aí ele fica tão preocupado em passar aquele dado certinho que ele esquece de fazer aquela lição de casa de mastigar esse dado. E aí a gente fica com a impressão, né? É que nem a questão de um médico, né? A gente acha que todo médico tem que usar terno, gravata e jaleco. E aí aparece um médico de bermudão, pô, né?
que está Já fica na acontecendo. dúvida. Com Então, como tatuagem, cientista é a então. mesma coisa. Porque ou a gente tem aquela visão do cientista sério de laboratório, ou daquele cientista bicho grilo que está abraçando a árvore, deitando, rolando no mato, né? Então, eu sempre deixo isso nas lives, enfim, nas coisas que eu faço, de que a gente tem que ter uma linguagem que as pessoas entendam. E eu só consigo ter essa linguagem quando essas pessoas me permitem entrar na casa delas. E aí eu tenho que ter esse acolhimento. Então, cada uma dessas pessoinhas, eu acho que a gente está com 40 pessoas, eu estou na casa delas nesse momento e eu fico muito feliz. E aí, dentro dessa felicidade, eu tenho que ter honra em respeitar essas Claro. pessoas. E às vezes respeitar não é só ser educado, né? Respeitar, às vezes, é falar numa linguagem que ela entenda, porque eu acho que isso é o respeito maior que existe para uma pessoa, é você não desmerecer, né? Então, até eu falo assim, me chama de Alan, os meus alunos me chamam de Alan, né? Claro, tem aquela vaidade, ser chamado de professor, doutor, é gostosinho de vez em quando, mas eu não faço questão que isso seja no dia a dia, porque, assim, o fato de eu ser doutor é só um aspecto da minha vida, não me define, né? Eu sou o Alan. Então a gente tem que ter essa questão muito bem resolvida, né? De você se colocar de igual para o próximo. Porque não adianta eu falar de igualdade, de respeito, de amor, minoria, se eu não me colocar, né, no mesmo espaço de fala de igualdade, né? Uhum. Obviamente, falando sobre espaço de fala, eu não posso roubar o espaço de fala de outra pessoa, né? Por exemplo, eu não posso falar sobre como é a vida de uma pessoa preta, negra, né? Como está em pauta essa semana. Eu vou ser hipócrita se eu falar assim qualquer coisa, né? Porque eu não sou. Eu sou loiro, né? Eu sou um privilegiado. Não posso também ser hipócrita de negar isso. Então, só que a gente tem que ter amor, tem que respeitar, né? E quando você respeita o próximo, quando você ama o próximo, é assim que você vai se fazer entender, né? Então, eu acho que a vida é curta demais para a gente ser arrogante, para a gente desmerecer qualquer pessoa, né? Desde que tenha educação, né? A gente tem que ter um amor e ser educado para ter respeito. E aí a gente consegue falar numa linguagem que seja acessível, de uma forma que seja acessível, né? É claro que no momento de falar sério, e ainda mais nessa época Uhum. do ano que os alunos começam a pensar, quero um ponto na média para eu passar, às vezes tem que, né, tem que fechar a cara e ser muito sério, porque não dá para ser legal, porque às vezes também, dependendo da pessoa, ela confunde o legal como o É, disponível, o íntimo, né? Não, não é isso. Intimidade é uma coisa totalmente diferente. Então a gente tem que saber falar numa linguagem respeitosa, né? E saber se posicionar. Se é para ser sério, tem que ser no momento que a seriedade ela precisa ser colocada, né? pois é. Então, a linguagem ela é o que norteia tudo isso. E aí, quando a gente vem da situação que a gente está passando, de uma doença, de uma pandemia, né? Se você não tem uma linguagem, você vai falar para aquela população idosa que ela é de faixa de risco e está condenada à morte. Imagina esse idoso recebendo essa notícia, né? A gente não pode ser assim. A gente tem que fazer uma linguagem que seja acessível, mas também que Uhum. respeite essas pessoas, né? E também essa questão de pandemia, né? Todo esse conflito do surto, da epidemia, da pandemia. É um vírus que surgiu como um surto lá em Wuhan, rapidamente, né? Ele causou uma epidemia ali na China, uma coisa que foi fugindo do controle até atingir o mundo inteiro e virar uma pandemia. Então, por que não a gente criar surtos locais de boa educação, de respeito, de amor, torcendo que isso vire uma pandemia? Pois é, assim, Alan, você tem, até o professor Evaldo colocou aqui, ótima reflexão. Você vê como é que conhecimento, cultura, eu sempre falo para os meus alunos, não, nenhum nem outro ocupa espaço. Então, quanto mais você tiver, melhor. Peguem, né? Porque você vê, uma dica você já passa para uma outra forma, você começa a fazer links, porque a gente é como se fosse uma rede, igualzinho a internet, cheia de links, né? E aí você estava falando sobre essa questão da civilidade, do respeito,
né, da pessoa que é negra. A gente até postou hoje falando sobre isso. Deixa eu rapidinho agradecer o IF do Maranhão, Campos Coelho Neto. Eu acho que a linguagem é muito afetuosa, porque parece que está cheio de alunos aqui. Então, super obrigada aos que estão presentes. Obrigada pelos corações. Então, tem gente mandando coração pra caramba. Não é pra mim, não, viu? É todo seu, Alan, É aqui na tudo direita. meu. Cheio. Tudo seu, eu tô deixando. Ó, egoísta, mas não sou assim, não. Eu sou a filha única mais coletiva. Eu sempre falo isso. Mas esse momento que a gente está vivendo, aí eu fico vendo assim, Alan, essa questão que teve nos Estados Unidos, né, do negro que foi assassinado, mas 15 dias antes, a gente teve no Rio um menino que foi assassinado por policiais. Então a gente fica vendo E por no dia a que dia, né? Não é uma coisa isolada, é o dia a dia, é uma situação que ocorre todo dia. A gente não pode ser hipócrita de achar que foi um caso isolado, estão brigando por qualquer coisa. É uma Pois população que passa por isso todos os dias, né? É o que eu falo, eu cresci num ambiente com bastante diversidade. Isso foi muito bom, porque eu aprendi desde cedo a respeitar o próximo. Mas nas nossas rodas de conversa, eu sempre tinha casos assim. Eu vinha de madrugada de uma festa, eu nunca fui Uhum. parado por um policial, eu nunca fui revistado, eu sempre cheguei tranquilamente na minha casa. Com os meus amigos, isso não é tão assim, né? Então, imagina, é o comum para essas pessoas. Então, a gente tem que encarar que a luta, ela é diária. Então, tem que respeitar, porque hoje, se eu, né, loiro, tô aqui sentado fazendo uma live com paz, tranquilidade, é porque no passado alguém lutou por isso, né? Se hoje a mulher tem o direito ao voto, é porque no passado uma mulher lutou por isso. Se hoje nós, população LGBT, tem alguns direitos, não tem outros, continuamos na luta, é porque a gente tem uma história de muito sangue derramado para se fazer compreender, né? Então a gente, se você não quer falar, se você não se sente, não tem essa identidade, você ainda não teve esse amadurecimento ao próximo de respeitar e amar o próximo, se cala, né? O É. silêncio vai ser o melhor presente que você vai poder dar, né? Então, às vezes é melhor do que falar abobrinha, né? Uhum. E aquele ditado de boas intenções, né? O inferno tá cheio. Então, assim, não te afeta? Ok, não te afetar. A gente tem momentos de vida diferentes. Eu, por exemplo, se eu assisto um filme onde tem um tiroteio, mas se mostra um cachorro morrendo, meu Deus, é um mar de Uhum. lágrimas. Só que eu não posso achar que isso é normal, né? E desmerecer quem tá chorando porque aquela personagem favorita do filme morreu. Então a gente tem que encarar isso na vida real. Então, assim, se você não tem espaço de fala, né? Não adianta eu, por exemplo, gay, branco, querer falar como um negro trans. Uhum. São espaços Uhum. bem diferentes de fala. Então, a gente tem que respeitar esses espaços, e se você não consegue nem tentar se aproximar desse espaço, zip, né? Não Pois é. fale nada. O teu respeito no silêncio, ele já é uma forma de respeitar o próximo. Pois é, porque a gente está chegando num ponto, pensando a nível de Brasil, a gente está chegando num ponto de agressão, de você não respeitar a opinião do outro. Eu sempre falo assim: ninguém é obrigado a seguir a mesma ideologia, de seguir as mesmas concepções, não, mas respeite. Converse, use a palavra com educação, se coloque no lugar do outro. Discutir é saudável, discutir no sentido de a gente trocar, né? Eu escutar o que você tem a falar e você escutar o que eu tenho a falar. Ah, realmente eu estou errada. Ah, mas eu acho que poderia ser assim. Isso é ser tolerante, é ser respeitoso, ser educado, né? Eu acho que deve acontecer isso pelo teu perfil que eu estou vendo aqui, Alan. Em sala de aula, conversar. Tem horas que a gente chega em sala de aula, muitas vezes nas minhas aulas aconteceu isso. Eu tive que sair do conteúdo, que na verdade era conteúdo no papel, mas que eu dava uma outra cara, o que era a voz do meu aluno ali, eles queriam falar sobre aquilo, eles precisavam daquele espaço. Isso é ter um espaço democrático.
de aprendizagem, de ensino. A gente quer igualdade. Quando a gente está lutando para que o Enem mude a data, seja adiado, é para criar condições para todos, né? Que todos tenham a possibilidade, as mesmas chances de chegar a uma universidade. Porque eu me lembro, eu estudei na FRJ no Rio. Aí você vai ver, a UERJ é a estadual, a UFRJ é federal. O pátio lotado de carros. Quem é que está ali numa federal que é pública, que não paga? É quem é classe média, né? Que poderia talvez pagar uma particular, né? Ou então muitos que são ricos estão ali. Então, vamos procurar ser iguais, igualitários, né? Respeitosos. E posso fazer uma provocação também, meio advogado do diabo. Às vezes Vamos. aquela pessoa que está com aquele carro no estacionamento não significa também que ela tem condições. A gente não sabe a história de vida dessa pessoa, né? Da Pois é. onde tem essa questão. Então a gente tem que tomar muito cuidado de fazer uma leitura, é, deixando o preconceito de lado e não diminuindo todos nós, Uhum. né? Porque é muito fácil a gente sair de um extremo e ir para o outro, a gente consegue transitar muito rapidamente. E às vezes é o que eu vejo, né? O que eu falei agora há pouco sobre a questão da alimentação. Eu como carne, eu respeito quem não Uhum. come. Eu não vou criticar essa pessoa que não come, também espero que a pessoa que não come não venha criticar porque eu como. Mas, dentro desse meu hábito de consumo, eu tenho que honrar o meu alimento. Aí sim, né? Aí a gente está conversando da mesma forma. Então, se a pessoa que é vegana, por exemplo, ela é vegana por uma situação onde ela faz uma leitura do mundo, que o consumo de carne ele é prejudicial para a natureza, que bom, né? Que bom. Mas enquanto não é todo mundo que vai entender isso, a gente tem que respeitar quem pelo menos está comendo com honra, né? Não dá para ir lá e criticar quem está comendo uma carninha, porque às vezes a pessoa, né, é aquela história de sempre, é a criança fazendo uma leitura. Então, às vezes, aquele Uhum. momento, a carne é a pessoa criança, ela faz uma leitura do mundo e às vezes você não sabe como que ela adquiriu essa carne, da onde que veio essa carne. Às vezes é uma carne que ela foi criada, o animal foi criado de uma forma mais sustentável, né? A gente não pode olhar para a natureza e achar que o leão vai comer uma alface e ficar feliz, né? A gente tem que Uhum. respeitar a biologia dos animais, respeitar a nossa biologia. E aí, dentro desse respeito da natureza, a gente consegue se conhecer melhor, né? E aí, respeitar o próximo. A gente tem que entender que é tudo a mesma espécie, a mesma raça, né? Não existe branco, negro, é tudo igual. Então, a gente tem que fazer isso valer no dia a dia. Se é igual, então eu vou tratar de forma igual, né? Quantas pessoas olham para o próximo, às vezes com medo, com receio, e é uma pessoa que está ali com medo também de você, porque ela já tem um histórico que você é o perfil de pessoa que vai atacar ela, que vai julgar Uhum. ela sem ter provas. Então a gente tem que fazer uma leitura do mundo de sempre se colocar, né? De que forma eu vou tratar o próximo é sempre da forma que eu gostaria de ser tratado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a questão da pandemia, ela revelou muitos aspectos, né? A gente tem dados Uhum. tristes, por exemplo, da violência contra a mulher, o quanto triplicou Uhum. de casos, né? E aí a gente tem, né, a questão de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, tem que meter sim. Você não pode ser testemunha de um crime, né? E achar que tá tudo bem, porque assim, pensa que é você ali naquele momento. Será que alguém vai te defender, né? Então, às vezes a gente vê cenas de uma pessoa que tá caída na rua, morrendo, e todo mundo passando do lado e nem tchum, não sei, é um ser humano, precisa de uma atenção, né? Então a gente tem que pensar o nosso papel no mundo não de uma forma egoísta. É interessante o papel individual. É o individual que faz você ter sonhos, você lutar por esses sonhos. Mas a gente tem que pensar sempre no coletivo, né? Qual que é o meu impacto para o próximo, para o meio ambiente? Então, da onde veio esse tecido, Uhum. né? Da onde está vindo o material que compõe meu celular? Será se eu preciso todo ano trocar de aparelho, né? Só para aparecer? Lembra da questão do status social? Por que que eu não posso fazer uma comemoração com salada,
né? Num dia que seja quente, a salada vai ser mais refrescante do que você comer uma feijoada ou um churrascão. Né? É você fazer uma leitura do momento, do mundo e respeitar esse momento, né? Se respeitar. Mas também saber enxergar as suas possibilidades. Não dá para eu pensar, olha, o Alan precisa mudar, porque agora foi definido que um ser humano melhor tem que fazer X, Y, Z, e aí amanhã eu começo a fazer X, Y, Z. É igual academia. Quem não vai para academia, o primeiro dia fica todo dolorido. E a grande maioria não volta no segundo dia. Então, como que você vai esperar que as pessoas mudem cultura ou muda um pensamento se você não respeita o tempo delas? É que nem a gente vê, assim, os influencers, né? Você pega o cara, publicou no Twitter no ano de 2002 um comentário assim super cruel. Só que, peraí, será se o comentário hoje em dia tem validade? Será se essa visão continua? Então não adianta também ficar desenterrando o passado e Uhum. jogar em cima na cara dessas pessoas como se elas fossem culpadas. A gente tem que esperar que essas pessoas evoluíram, que elas melhoraram, né? E aí é o que a Andresa, já estou lendo aqui na tela, é É exatamente isso, professor da Andresa. A gente. mudança tem que ser de dentro, né? A gente não pode achar que eu vou mudar o mundo amanhã, nem Uhum. depois de amanhã. Leva um tempo. E aí, né, aquela pergunta da questão de como que vai ser o mundo pós-pandemia, a gente não sabe, mas também a gente não pode achar que a humanidade hoje está em casa reunida, linda, maravilhosa, achando que vamos amar todo mundo, respeitar todo mundo, e aí você vai ali, na pandemia mesmo, fazer compras no mercado, e uma pessoa sem querer encosta em você, você entra em pânico porque, nossa, meu Deus, coronavírus. Calma, calma. Né? Encostou, passa Exato. álcool em gel. Pronto. Né? Não precisa ter uma briga, não precisa causar. Tem que entender. Né? E saber entender as pessoas é muito complicado. Muito complicado. Às vezes, o vizinho que está fazendo barulho no andar de cima está com uma criança pequena, que ela nem tem Uhum. ciência do que é barulho. E a única forma de se comunicar é fazer barulho. Então, é também você ver que existem facetas que a gente não consegue controlar. O latido de um cachorro é uma reação dele para alguma coisa que incomodou. Ainda bem, porque muitas vezes ele vai alertar o dono de que alguma coisa muito errada está acontecendo. Quantos casos de vazamento de gás que o cachorro acordou o dono de madrugada? Uhum. Enfim, quantas histórias bonitas, né? E aí você escuta essa história bonita num seriado na Netflix, e aí no dia a dia você está batendo na parede porque teu vizinho está fazendo um barulho diferente. Calma, né? Claro, se o barulho perpetuar, for frequente, vai lá conversar para entender o que está acontecendo. Uhum. Mas às vezes é uma situação, eu tenho um recém-nascido em casa, poxa, que acorda a cada 5 minutos, porque é a única forma de comunicação que tem, e até o pai e a mãe entender se é para trocar fralda, se é para dar uma mamadeira, enfim, ou se é cólica de ter que pegar no colo, demora. Né? A gente não nasce sabendo de tudo. E aí a mesma coisa quando você chega na sala de aula. Muitas vezes o aluno, ele não traz só dúvida de conteúdo, ele traz uma experiência de vida. Eu aprendo e aprendi muito com os meus alunos. Eu mudei muito graças a eles, porque eles trazem visões da vida que contribuem muito para a nossa visão do mundo. E quantas vezes um aluno chega chateado e aí, dependendo da situação, você termina a aula, você vai, e aí, tá tudo bem? Porque você sempre está sorrindo nas aulas e hoje você não estava sorrindo. E aí aquele Uhum. aluno abre e você fica assim, né, chocado, porque aquela pessoa está sofrendo de repente. Então, assim, Uhum. ser Uhum. professor não é só vomitar o conteúdo, não é É, só traduzir esse conteúdo, é também ser empático de saber que ali é uma pessoa que tem dores, tem sofrências, tem alegrias que são delas, né? Então a gente não pode considerar que a gente é nós e limitar por uma régua e achar que todo mundo uhum. acordou às 8 horas da manhã, tomou café da manhã e foi trabalhar, foi para a escola. Muitas vezes a pessoa não tem nem comida em casa. Muitas vezes a pessoa não acordou às 8, acordou às 7. Muitas vezes a pessoa nem dormiu porque não tem uma cama para dormir. Então, tem que revezar com a família, né? Então a gente tem que fazer uma leitura do mundo. É muito difícil, é um desafio. Uhum. Mas quando você começa a se desafiar, o teu cérebro ele começa a crescer, ele começa a expandir, você começa a entender melhor o mundo.
né? A gente não nasce sabendo, a gente não nasce amando todo mundo, a gente não nasce conhecendo tudo, mas a gente pode aprender desde que nós estejamos abertos a isso, né? Aí que é a grande sacada do egoísmo. A pessoa que é egoísta demais, ela só vê, né, o seu próprio Uhum. reflexo. Então, na hora que ela diminui um pouco a bola e começa a fazer uma leitura do próximo e entender o que está acontecendo, né, melhora muito. Então, assim, no nosso papo de natureza, eu não posso falar assim, vamos preservar para todo mundo, fecha a Amazônia, acabou. E eu aqui estou dependendo de uma energia elétrica que vem de uma hidrelétrica lá da Amazônia. Ou eu estou dependendo de um minério que vai construir o chip que está no meu celular, que eu troco todo ano, porque eu quero seguir modinhas, e é um minério que vem de um espaço que está sendo destruído da mata, porque o minério fica, infelizmente, enterrado, tem que tirar o que está em cima, né? Então, a gente tem que cuidar com o terrorismo que a gente gera dentro de nós, né? A gente não pode achar que o mundo vai virar mundo perfeito, maravilhoso, de paz e amor, sem nada. O recurso tem que vir de algum lugar, né? E aí até é uma questão da sua pegada ecológica, né? A gente vê muito assim, compra o seu crédito de carbono, a empresa vai plantar uma árvore para diminuir as suas emissões de carbono. Mas mesmo assim, as suas emissões continuam mesmo. Se você não diminuir o seu consumo, por exemplo, o seu hábito de Uhum. vida, não adianta nada você plantar árvore, né? Porque lembra, você é uma areiazinha e tem outras areiazinhas também fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, a gente tem que ter uma visão. E outra, quantas vezes a gente vê um programa ambiental onde, por exemplo, um exemplo hipotético, a cidade aqui A ela está cheia de poluição, e aí eu entro num programa de crédito de carbono, por exemplo, que está plantando árvore na cidade B, que já é no meio da mata. Então, qual que é a sua desculpa, né? Você está sendo fofinho, você está sendo um apoiador de uma causa, é aquela coisa, o dia da Terra. É fofo toda a população desligar a Uhum. lâmpada e ficar no escuro. É fofo. É necessário? Super necessário. É o dia da Terra, então é uma mensagem que você está passando no mundo. Mas não adianta nada nos outros dias manter essa lâmpada ligada desnecessariamente, né? Então, o que que você está aprendendo com isso? Você tem que fazer uma leitura do que o movimento está trazendo para você. E aí, em termos de biologia, por exemplo, vocês não devem saber. E aí eu vou trazer uma curiosidade. Por exemplo, lá no norte de Minas Gerais, a gente tem grão-mogol. E o parque de grão-mogol, ele só é parque porque tem uma espécie de cacto que só existe lá. Só que a mensagem tem que ser muito clara. O parque ele não existe por conta do cacto. Então, ok, não tem esse cacto, a gente vai destruir o parque. Não, o cacto ele é a faísca para proteger todas as outras plantas e os animais que ocorrem lá. Então, o fato de no dia da Terra você desligar a lâmpada, isso tem que ser faísca para você mudar o seu hábito de consumo todos os outros dias do mundo, né? A gente tem uma cultura bizarra de Réveillon, que dá 31 de dezembro, o Sol mal acabou de ciclar um ano inteiro, né? O planeta rodar um ano inteiro em torno do Sol, e você tá lá com promessas, vestido de branco, ou vermelho se você quer um amor, ou amarelo se você quer riqueza, ou verde se você quer prosperidade, como se fosse a sua roupa que fosse sair e viver a sua vida, né? Não adianta nada vestir aquela cor e fazer N promessas se no dia 1º de janeiro você já não dá início a uma vida nova, né? E Sim. saber que a vida nova chega o primeiro dia, dói, o segundo dia muita gente desiste, né? Então parar com essa questão de fazer promessas infundadas e começar a viver o hoje. Então assim, se você gosta de fast food, ótimo, que bom, né? Quer reduzir? Reduza. Mas não Uhum. dá para você falar assim, não, não vou mais consumir, né? Não, porque daqui a pouco você está sentindo muita falta e aí vai ser pior. Porque daí você vai ter um momento de loucura, aquele momento de energia, você vai acordar de madrugada, vai correr para um restaurante e vai se entupir de fast food. Tem que ser um hábito diário de redução, de mudança. Uhum. A nossa cultura, ela leva mais ou menos mês para mudar um aspectozinho.
né? Então a gente não pode fazer uma leitura e achar que o coronavírus, essa pandemia, vai ensinar a humanidade. Não, não vai ensinar. A Sim. humanidade só vai aprender se ela quiser aprender e se ela fazer esse exercício diariamente. Porque daqui a pouco acaba a pandemia, é o segundo dia de academia, né? A humanidade desiste. Aí volta à normalidade, a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, né? Pois é. Alan, olha, a gente não poderia ter começado um evento virtual falando sobre sociedade, sobre natureza, sobre pandemia, sobre empatia, como a gente tem, até acabou de escrever aqui também, uma estrelinha de Andrômeda, acabou de botar empatia é tudo. A gente tem falado muito de empatia no IFPBCZ na veia, então é com muita, muita gratidão. Eu agradeço de coração, porque já está chegando o final da segunda live, nem parece, assim, 2 horas de um papo rico, de um papo sincero, claro que é muito importante, um papo que faz com que a gente se sinta preenchido, sabe? Eu quero agradecer em nome de todos que estão participando, a comissão do IFPB, estou agradecendo em nome do IFPB Campos Cajazeiras, porque, olha, você deu um show. Você é uma pessoa iluminada, você traz isso. Quando eu te vi pela primeira vez, eu gosto muito assim de ver a luz, né? Você tem esse brilho que é seu. Então eu agradeço imensamente. Tem tá uma porção de comentários aí agradecendo. Eu fico até emocionada, porque a gente não poderia ter começado melhor. Eu vou terminar, eu vou deixar você falar para você dar um tchau assim, um até breve, porque Já você tô vai ter que ir para com o olho Cajazeiras. marejado aqui. Já estou aqui, mas eu Eu vou deixar agradeço sua música no demais. fim. E eu agradeço demais, assim, eu não esperava o convite, né? A gente vê que a pandemia ela trouxe muita tristeza para o mundo, mas ela trouxe muita oportunidade. Quantas empresas estão vendo que o home office às vezes é melhor e mais produtivo do que você obrigar o teu empregado a acordar cedo, pegar um trânsito parado, enfim. É, a vida é isso, é um constante aprendizado. Então, quando o Chico, né, vamos dar o crédito ao Chico, ele me achou, né, eu fiquei muito feliz de receber um e-mail, falei assim, né, olha, o que será que eu vou falar? Porque eu não sou nenhum expert de nada, eu só trago a minha experiência como qualquer outra pessoa pode contribuir, né? Eu acho que a gente tem que valorizar todas as pessoas e todo mundo pode contribuir. Cada pessoinha que está aí nessa live, mandando um coraçãozinho, palminha, ou a sua dúvida, a sua exclamação, são pessoas que têm uma leitura do mundo. E eu sou muito grato a todas elas, porque não é fácil numa terça-feira, aqui em São Paulo, Ó, a esposa do 21h30 da Chico tá aqui. noite, tá conectado. Chico, ó, Porque Chico minha não tem gratidão. Instagram, tá descendo 25. Eu vou deixar você falar, porque tá os 25 segundos. Gente, um beijo. Amanhã tem mais, mas deixa a Alu falar. Pode falar, a Alu vai fechar com você. Beijo, beijo, beijo. Amo cada um de vocês. E, ó, muito obrigado ao Instituto por esse espaço. Eu acho que é uma troca muito grande pra gente, tá bom? Eu quero isso. Um grande coração Terminar do para jeito que a gente vocês. sempre faz. Obrigada.